Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 21, parecia bom. Entendendo o que ele tinha que fazer, ele começou a praticar diretamente. A prática de Roja desta vez é simples, com a mão na espada como se ele fosse balançar, mas não o fez. Ele estava tentando entrar no estado focado. Roja pensou que iria controlá-lo totalmente dentro de um mês, mas para sua surpresa, seu poder espiritual era mais forte do que ele imaginava. Para entrar livremente no estado focado levou apenas 3 dias. Desta vez Garp não interferiu na prática de Roja, pois sabia que precisava escolher o caminho que queria percorrer e depois disso o ajudaria. Ao pôr do sol, Roja estava segurando Onou no Tsuki em sua mão, parado no final do pátio, balançando constantemente. Parecia haver um leve brilho na ponta da espada passando pelo ar. Este era o reino Tobu Zanjeki. Embora seu corpo estivesse coberto de suor, os olhos de Roja permaneciam claros como água, como se ele não sentisse dor muscular. Neste momento, Roja tinha controle total sobre seu estado de concentração. Depois de acenar mais algumas vezes, ele parou. Agora, enquanto eu estiver disposto, posso entrar e manter este estado. Roja olhou para sua espada enquanto ela era desviada para seus olhos e de repente acenou com a espada e disse: realmente isso é completamente diferente. Entrar nesse estado trouxe uma diferença enorme. Depois de olhar para sua espada, Roja se recuperou e sorriu. Seus olhos brilharam com raios de luz, então mais uma vez entraram no estado focado. Segurando Onou no Tsuki em sua mão direita, Roja virou-se para a parede e então, uau, 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 depois de acenar com a espada, ele alargou. Silêncio. Roja se aproximou da parede. Linhas impressionantemente entrecruzadas surgiram nele. Estrondo. No mesmo instante, a lateral da parede desabou em um grande número de pedras e se espalhou pelo pátio. Aqui em Marineford, o material de construção não são pedras normais, mas pedras muito duras. Uma dureza que perde apenas para roubar e Kairoseki, pedras do mar, e mesmo com tanta dureza a espada de Roja cortou como se estivesse cortando tofu. Certamente isso ocorre porque Onou no Tsuki é uma das séries de espadas Uvazamono, mas também porque Roja dominou o estado de foco. Afinal, as pessoas comuns não conseguirão cortá-lo nem com a melhor espada do mundo. E Roja neste momento, se encontrasse outro macaco marrom, ele poderia quebrar sua defesa facilmente. Olhando para a parede desabada, o rosto de Roja mostrou um sorriso satisfeito e gentilmente colocou a espada de volta na bainha. Neste momento uma voz soou. O que está acontecendo? Garp, que estava acordando com o som da parede quebrada, foi para o pátio. Ele ainda estava com sono, mas ainda se levantou para dar uma olhada. No momento seguinte, sua sonolência desapareceu sem deixar vestígios. Garp ficou surpreso com a grande quantidade de pedras que foram cortadas com cuidado pela espada de Roja. Roja, o que diabos você fez, seu pirralho? Acabei de experimentar a espada. Roja dominou completamente o estado de foco e seu humor estava bastante bom. Então ele olhou para Garp com um sorriso enquanto dizia isso. Tentei a espada. Garp olhou para Roja depois de dizer essa frase e olhou para ele e disse novamente. Você teve que cortar a parede para testar sua espada? Por que você não usou outras coisas? Porque parecia bom. Roja disse sério. Sopro. Garp cambaleou quase caindo e estava prestes a cuspir sangue. Principalmente porque ele ouviu essa frase antes, mas como se estivesse realmente familiarizado com ela. Porque quando ele lutava acontecia todo tipo de destruição, e quando alguém lhe perguntava por que ele destruía tudo ele dizia, porque parecia bom. Ele não esperava esse resultado e não conseguiu responder a Roja. Se não houver nada, voltarei para o meu quarto. Roja então acenou para Garp e pulou diretamente para o segundo andar da janela de seu quarto e fechou a janela ruidosamente, deixando Garp sozinho no pátio. Depois de um tempo, Garp agarrou a cabeça e disse, realmente esse pirralho aprendeu errado comigo. Quando ele me viu destruir minha própria casa, eu sempre destruo as casas de outras pessoas, por que ele não aprendeu isso? Garp disse essa frase sem gritar, mas Roja ainda podia ouvi-lo claramente. Sopro. Roja, que estava bebendo água, não pôde deixar de borrifar toda a água na boca. Roja sabia que Garp ficaria bravo com ele se ele destruísse a parede, mas mesmo assim o fizesse. No entanto, ele não esperava tal resposta. Destruir a casa de outra pessoa. Que maneira de pensar foi essa? Roja não conhecia Garp apenas há 1 ou 2 dias e estava acostumado com sua personalidade inesperada. Mas ele ignorou isso, pois Garp sempre resolve os problemas que cria. Agora que dominei o estado de foco, preciso dominar o Tobu Zanjeki. Roja murmurou pensativamente e de repente pensou em algo. Imediatamente com o pensamento, o bar da propriedade apareceu diante dele, pois ele não olhou para ele durante todos aqueles 3 dias. Nos últimos 3 dias, Roja se concentrou em controlar o estado de foco e não olhou para a barra de propriedades até hoje, quando pôde controlar livremente esse estado. Ele se lembrou de olhar para a barra de propriedades. Embora durante 3 dias eu tenha praticado o estado de foco, minha força física não ficou para trás e eu deveria ter ganhado um pouco de energia. Roja deu uma olhada no bar da propriedade. A segunda etapa, a antiga espada da alma mais 7. Atributo, poder de ataque mais 80, poder mais 22. Atributos especiais, todas as coisas no mundo viram cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional, a condição evolutiva não é atendida. Energia melhorada, 146, 80. O texto acima ainda não sofreu nenhuma alteração, mas ao ver a parte inferior do bar da propriedade, Roja ficou chocado. A energia não só estava cheia, mas ainda teve um estouro de mais de 60 pontos? Que porra é essa? Roja ficou atordoado enquanto olhava atordoado para o bar da propriedade. Ele pensou por que tinha tanta energia.
Roja pensou que nesses 3 dias ele só conseguiria um pouco de energia porque não se exercitava, mas para sua surpresa, ele conseguiu toda essa energia. Olhando para o valor energético, Roja pensou e gradualmente chegou a uma conclusão. Eu vejo. Então é assim. Ele adivinhou antes que a razão pela qual a luta aumenta o valor da energia mais rapidamente porque a luta ajuda a nutrir o potencial da alma. E naqueles últimos dias, ele dominou completamente o estado de foco que deveria ser considerado um avanço no poder de sua alma. Portanto, a energia disparou como tal. É sobre isso. Capítulo 22. Praticando o Tobu Zanjeki. Roja murmurou depois de olhar para o bar da propriedade e decidiu fortalecer a espada da alma novamente. A luz dourada brilhou e a barra de propriedades mudou. A segunda etapa, a antiga espada da alma mais 8. Atributo, poder de ataque mais 85, poder mais 24. Atributos especiais, todas as coisas no mundo viram cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição para a evolução não é atendida. Energia, 60, 90. Foi realmente enorme para um aumento que aconteceu em 3 dias. Ele não apenas fortaleceu a espada para mais 8, mas também ficou muito próximo de mais 9. Em meio mês devo ser capaz de fortalecer a espada para mais 10, mas acho que estarei como antes. Preciso cumprir algum tipo de condição para evoluir para o terceiro estágio. Roja olhou para o bar da propriedade e inclinou a cabeça pensando um pouco. De qualquer forma, ainda não cheguei lá. Então não há necessidade de pensar nisso com antecedência. Vou pensar nisso quando chegar a mais 10. O importante agora é treinar e ficar mais forte. Depois de compreender e controlar o estado de foco, a força de Roja aumentou, mas ele ainda tinha muito que aprender. Garp, Yonkou, os almirantes, todos esses são muito mais fortes que ele. Roja sabia em sua cabeça que o poder que ele obteve agora simplesmente não era nada, pois no auge do mar ainda havia uma grande distância a percorrer e se ele evoluísse a espada para o terceiro estágio, ele estaria um pouco mais perto. Roja atingiu um limite após a avaliação. O caminho da esgrima é realmente cheio de espinhos. Um espadachim forte é respeitado. Roja agora não é tão forte, apesar do estado que acabou de aprender, ele não pode ser considerado um mestre espadachim. O poder dos espadachins é medido pela força de seu Tobu Zanjeki e não pelo estado de foco. Entre um espadachim e um mestre espadachim existe uma enorme lacuna. E essa força representa o poder do Tobu Zanjeki. Nota: procure Tobu Zanjeki no wiki de uma peça. Um Tobu Zanjeki fraco só pode destruir uma casa. Um Tobu Zanjeki forte pode ser devastador. Roja pode liberar um pouco de pressão de sua espada com o uso do estado de foco, mas a distância é menor que 30 centímetros em comparação com Miel, o melhor espadachim do mundo que poderia cortar um iceberg. Essa lacuna não é algo que possa ser calculado. Com o uso do estado de foco, ele poderia balançar sua espada com velocidade e força que produziam uma linha de pressão de ar que é tão afiada quanto uma espada e que é Tobu Zanjeki. E essa linha poderia ficar mais forte com oscilações mais fortes e mais rápidas. O estado de foco não é necessário para produzir Tobu Zanjeki. No entanto, eles estão intimamente ligados. Se a força e a velocidade pudessem obter um número 9 e o estado de foco um número 1, então a potência de explosão seria 9. Mas se a força e a velocidade forem 5 e a compreensão do estado de foco também for 5, então a explosão de poder seria de 25. Em outras palavras, os dois se complementam. Mas se for um Tobu Zanjeki grande, então a força e a velocidade são fatores mais decisivos. Esse reino ainda está por enquanto. Roja não pôde deixar de lembrar o poder de Miel e ficou fascinado por esse poder. Roja voltou apressadamente ao livro e continuou lendo. Espadachins fortes além do Tobu. Zanjeki também precisa do poder para produzir coisas com sua esgrima. E isso é diferente para cada espadachim. O que produzirão é determinado pelo caminho que buscam. Algumas pessoas usam a velocidade como poder principal porque pensam que com velocidade poderiam derrotar qualquer tipo de espadachim de força. Então meu dano adicional de fogo foi confundido com a produção de fogo com uma espada? Roja ouviu antes que Garp disse que ele era um guerreiro nato. Então ele também confundiu isso com o poder de produzir fogo. No livro, muitos domínios da esgrima foram registrados. Mas não foi isso por enquanto, ele precisa dar um passo de cada vez. O próximo passo não estava longe dele, ele precisa praticar o Tobu Zanjeki e no livro estava registrada a forma mais simples de praticá-lo. Isso é cortar com pesos. E quando você atinge uma velocidade que os homens comuns não conseguem pegar o golpe a olho nu, então você conseguiu. É a mesma forma que Zoro usa para treinar. Nessa altura o poder do Tobu Zanjeki quase duplicará. Não há necessidade de habilidades especiais, simplesmente cortar e cortar e cortar novamente até que eu tenha sucesso. Olhando para os métodos de prática de espadas no livro, Roja sentiu levemente, pois sempre gostou de métodos simples e brutos. Se algo complexo não puder ser simplificado, seu caminho também será difícil e complexo. Esta é a maneira de pensar de Roja. Depois que o pátio foi reformado, Roja começou a praticar o Tobu Zanjeki. E esse tipo de prática, comparado com a prática ilusória do estado de foco, é mais real. Roja escolheu a forma mais simples de treinar com a espada e começou a praticar. Embora seja a maneira mais simples, é também a mais cansativa. Porque ele teve que continuar fazendo uma única ação por um número ilimitado de vezes até que seus braços ficassem rígidos, soltos e não conseguissem mais segurar a espada. Para as pessoas comuns essa prática era um inferno, mas para Roja, essas pessoas não sabiam o que realmente era um inferno, já que ele praticou com Garp por um mês. Esse treinamento foi fácil para ele. 1000 vezes, 2000 vezes, 10.000 vezes. Roja manteve incansavelmente ações tão simples. A prática constante continuou até que ele não conseguia mais sentir os braços. Só então ele parou para fazer uma pausa. E depois do intervalo, ele continuou as mesmas ações. Depois de 3 dias,
Sua ação mudou gradualmente, como se seus músculos e ossos escolhessem a forma de se mover. Ele não sabia quando começou, mas seu corpo escolheu a forma de exercer o poder para executar um golpe perfeito e também a forma de segurar a espada. E cada ataque ficou exatamente igual ao anterior. Parece que o primeiro estágio do treinamento com espada foi concluído. Agora vamos para o segundo estágio? Depois de sentir que completou a primeira etapa da prática registrada no livro, Roja murmurou em seu coração. Após um breve intervalo, Roja iniciou o treino da segunda etapa. Capítulo 23. Resultado do treinamento. No pátio, Roja ainda brandia a espada. A espada se movia muito rápido, quase não era possível vê-la a olho nu e toda vez que ele balançava parecia haver duas espadas. Embora tenha concluído apenas a primeira fase do treinamento, o Tobu Zangetsu já começou a tomar forma. O alcance e a força já são incomparáveis com antes. Como o de Miel, que poderia comprimir o ar para lançar um ataque Tobu Zangetsu que poderia dividir uma ilha. Esse ar comprimido torna-se como espadas reais. Embora Roja pudesse usar o Tobu Zangetsu agora, o ar comprimido não é denso o suficiente para ser tão forte quanto os ataques de Miel e se dissiparia no ar. Uau! Uau! Enquanto ele balançava a espada, 2 golpes condensaram-se na ponta da espada e começaram a voar. 2 rachaduras profundas apareceram na parede à sua frente. Eu fiz isso? Os olhos de Roja brilharam e tentaram outra vez. Se a espada e o ar se integrassem, a força e a velocidade do golpe também aumentariam. No começo será difícil. Roja não pensou nisso como uma tentativa de sucesso. Afinal, essa prática é sobre os fundamentos para um espadachim, e entendê-la exigiria segui-la passo a passo. Uau! Uau! E agora outros 2 golpes cortaram o ar e atingiram a parede e fizeram uma rachadura um pouco mais profunda do que uma mater. Eles se integraram um pouco. Uau! Uau! Ainda não é suficiente, de novo. O pátio de Roja estava cheio de marcas de espadas. Todo o pátio se despedaçou como se fosse um campo arado. Garp sabia disso, mas ainda deixou Roja praticar como quisesse. Ele viu que Roja estava falando sério sobre sua prática, então não se importou. Assim se passou mais de meio mês e faltavam apenas alguns dias para a competição. No pátio, Roja ainda praticava da mesma forma que antes. Mas o golpe de espada de Roja parecia diferente de alguma forma. Mesmo que parecessem iguais a antes da pressão liberada, cada ataque era de alguma forma mais forte. Roja de repente ouviu um som quando a espada em sua mão atingiu algo. No ar, uma energia semelhante a uma lasca foi projetada da ponta da espada. De repente, o chão a 5 metros de distância explodiu. Portanto, posso comprimir o ar 3 vezes com facilidade, mas a 4ª vez parecia ter falhas. Roja olhou para a rachadura profunda que apareceu no chão a 5 metros de distância e a sentiu levemente. Na verdade, esta prática era apenas uma aparência. O verdadeiro objetivo é fortalecer a espada da alma, pois ela já atingiu o 3º estágio. Sim, a espada da alma de Roja já alcançou o 3º estágio e atravessou o 2º estágio sem dificuldades. Quando Roja fortaleceu a espada para mais 10 e depois a fortaleceu novamente após atingir o valor total da energia, ele não encontrou nenhum obstáculo, mas diretamente fortalecido para a 3ª fase. E a barra de propriedades ficou assim. O 3º estágio, espada inteligente da alma mais 0. Atributo, poder de ataque mais 135, poder mais 40, agilidade mais 40. Atributos especiais, todas as coisas no mundo viram cinzas, o ataque de espada tem dano de fogo adicional, a condição da evolução não é atendida. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 34, 120. Evoluir para o 3º estágio trouxe imensa melhoria para Roja. Não só o atributo básico ficou mais forte, há até um novo verde, a agilidade, e também há um novo atributo especial azul, Tensas em Jetsu. Conforme ele se fortaleceu como antes, ele teve a chance de extrair um atributo especial. Quando ele viu que tinha um atributo azul, ficou um pouco desapontado, mas não achou que essa habilidade azul seria Jetsuga Tensho, pois Ichigo só adquiriu essa habilidade do início ao fim da série. Vendo que a cor desse atributo era azul, ele não conseguiu entender e pensou que talvez porque essa habilidade não fosse tão complexa quanto a outra. Ele não precisava usar um Shikai ou Bankai para usar Jetsuga Tensho, não como o poder de Yamamoto. Afinal, esse poder é forte sem dúvida. Roja testou essa habilidade silenciosamente. Ao usá-lo, seu Tobu Zangetsu seria 3 a 4 vezes mais poderoso. Mas o único problema é que ele usa muita energia para cada uso, então se ele o executasse várias vezes repetidamente, ele sentiria fadiga física e mental. E fora isso não havia limite. Além disso, o alcance do dano de fogo de Roja aumentou em 10 metros. Agora a força de Roja é mais que o dobro da época em que participou da avaliação. Esta foi uma grande mudança. Roja olhou para o bar da propriedade e uma ideia lhe veio à mente. Tenho que continuar a comprimir o ar 4 vezes e dominá-lo 5 vezes e assim por diante, só então poderei ter um pouco de força em comparação com os mais fortes do mundo. Enquanto Roja estava pronto para continuar sua prática, ele ouviu o som da porta sendo aberta. Roja se virou e viu Garp entrando no pátio. Roja, depois de praticar por cerca de um mês, como você se sente? Garp colocou um dedo no nariz enquanto seus olhos olhavam para o chão e viam as rachaduras profundas no chão. Ele assentiu levemente sem deixar Roja notá-lo. Depois de treinar Roja por um mês, Garp não ficou com ele todos os dias. Ele acabou de voltar de uma viagem. Sinto que com isto posso arar a terra arável com uma eficiência muito elevada. Roja disse isso enquanto segurava o queixo. Tosse, tosse,
Mesmo que Garp estivesse acostumado com o jeito de falar de Roja, ele quase engasgou depois de ouvir isso. Usando Tobu Zanjeki para arar a terra, que diabos é isso? Dá um tempo, Roja. A prática deste mês rendeu bons resultados para você, mas não se orgulhe. Na avaliação, você pode encontrar alguns usuários de Akuma no Mi, então você tem que ter cuidado ao lutar. Este mês Garp não assistiu o treino de Roja, mas olhando para as cicatrizes no chão ele poderia calcular o poder de Roja e mesmo com seu fogo adicionado, haveria algumas pessoas fortes no campo de elite que poderiam lutar contra ele, mesmo no campo comum deveria. Haveria alguns que poderiam derrotá-lo. Mesmo assim, vendo seu poder agora, o lugar de Roja no campo de elite já está reservado. O objetivo da competição não é ver os mais fortes do campo, mas sim que Ze seja mais claro sobre o poder dos recrutas e veja quem é realmente elegível para entrar no campo de elite. E depois disso, ele os guiaria pessoalmente. Capítulo 24. As regras da competição. Usuários de Akuma no Mi. Ouvindo Garp dizer isso, Roja olhou para ele com interesse. Embora Roja estivesse muito familiarizado com muitas das habilidades das Akuma no Mi, ele ainda não as viu na sua frente depois de tanto tempo vindo a este mundo. E falando sobre Akuma no Mi, Roja não pôde deixar de pensar em Aki. Então ele perguntou diretamente a Garp. Você pode me ensinar aqui então? Garp pensou por um momento e então disse, bem, você tem as qualificações básicas para praticar aqui, mas você terá que entrar no campo de elite e Ze lhe ensinará isso. Porque faltavam apenas alguns dias para a competição, e isso obviamente não era suficiente para Roja aprender aqui. Mais ainda, Garp disse que só tinha qualificação para aprender. Então Garp sentiu que não há necessidade de forçar a prática do Aki nesses 3 dias. Ok. Roja também sabia que praticar Aki não pode ser feito em apenas 1 ou 2 dias. Bem, eu mesmo me ajustarei ao novo poder nesses 3 dias. Garp assentiu, virou-se e saiu do pátio deixando Roja sozinho lá. Depois de algum tempo, Roja continuou sua prática. Ele poderia comprimir o ar 4 vezes agora, então tentará comprimi-lo 5 vezes. Esse tipo de treinamento será mais difícil quanto mais progresso você fizer. Se ele pudesse comprimir o ar 15 vezes, ele seria um dos melhores espadachins. Depois de alguns dias, um raio de amanhecer vindo do horizonte surge como uma onda dourada que se espalha instantaneamente pelo céu. Roja acordou há muito tempo e já estava no pátio. Uau! Sua mão acenou de repente e algumas espadas apareceram como se estivessem se fundindo. Gênio! No momento seguinte, uma energia branco-prateada irrompeu da ponta da espada de Roja e caiu no chão. Chegando ao chão, explodiu instantaneamente e fez uma rachadura de quase 7 metros de comprimento. Portanto, comprimir o ar 5 vezes ainda é um pouco difícil, mas agora posso comprimir perfeitamente o ar 4 vezes. E com isso posso contar com o Tobu Zanjeki para cortar aço. Depois de ver o estalo causado pelo último golpe de espada, ele assentiu levemente e devolveu a espada à bainha. Então disse para si mesmo, eu provavelmente deveria ir, a competição está prestes a começar. O campo de treinamento da sede contém diferentes tipos de testes, como teste de potência, teste de velocidade, teste de tiro e assim por diante. A avaliação como a anterior é realizada a cada quarto ou meia hora. No entanto, em circunstâncias normais, a guerra seria avaliada pelos instrutores, mas numa avaliação baseada na competição, eles precisarão de mais do que apenas os instrutores. E também porque os recrutas duelarão entre si, o tempo para a avaliação também levaria mais tempo. Este tipo de avaliação não era realizada há muito tempo, e o campo de elite não estava envolvido, apenas os 10 grupos do campo comum. Quando Roja chegou ao campo onde será realizada a avaliação, um grande número de recrutas já estava lá. Alguns estavam ansiosos, outros estavam em alto astral. Recrutas reunidos ao redor da praça vindos de 3 direções. O quarto eram os instrutores e também o ex-almirante Ze de pé. O campo de Marineford não treinou soldados, mas treinou indivíduos. O treinamento não prestou atenção aos grupos. Ze veio observar e selecionar os poucos que poderiam entrar no campo de elite do campo comum. E também ele está aqui para ver o estilo de luta de cada um dos selecionados para poder orientá-los perfeitamente quando entrarem no campo de elite. A avaliação será realizada na praça provavelmente. Roja chegou lá sem chamar atenção. Vendo os recrutas chegarem e ficarem na frente do instrutor, Ze assentiu levemente e depois disse, está na hora, acalme-se. A voz de Ze não era tão alta, mas soou aos ouvidos de todos os presentes ali com majestade. Então todas as pessoas olharam para cima. A avaliação da batalha que você experimentou antes é diferente de antes. Desta vez você pode desafiar qualquer um que esteja acima de você no ranking anterior. Ze olhou para o público de recrutas e descreveu brevemente a regra de avaliação. A cada semestre, pelo menos, seria realizada uma avaliação. Não importa que tipo de avaliação seja como esta ou como a anterior, mas este dependia da avaliação anterior, já que você pode desafiar qualquer pessoa acima de você no ranking. Se o desafiante perder, sua classificação permanecerá a mesma, mas se o desafiante vencer ele ocupará o lugar do perdedor. Desta forma, se os recrutas pararem de desafiar uns aos outros, a avaliação terminará. A restrição é que os recrutas não podiam usar armas de fogo, e os recrutas com classificação mais alta não podem desafiar ninguém abaixo deles na classificação. O desafiante não pode ser evitado ou recusado apenas se o desafiado estiver ferido e não puder continuar lutando. Esta avaliação baseada na competição é a avaliação propriamente dita e vai depender desta última. Todos vocês devem se lembrar da sua classificação, mas ainda assim mostrarão a classificação de todo o acampamento. Agora Ze ordenou que alguém ao lado projetasse a classificação. O general da retaguarda assentiu e projetou a classificação na parede do Marineford. Esse era o ranking anterior e muitos agora querem ver exatamente quem ficará em primeiro lugar de verdade desta vez. Como a maioria dos recrutas pensa que os resultados da avaliação anterior foram organizados, a classificação é assim. Primeiro lugar, Roja. Segundo lugar, Ina. Terceiro lugar,
Drake. Quarto lugar. Kazei, ou Kazan. Roja. Quem é aquele? Como ele conseguiu o primeiro lugar? Monk.D. Roja. Monk.D. O primeiro nome é um tanto familiar. Ah, não é o mesmo nome do herói da marinha, vice-almirante Garp? Vendo isso, muitos recrutas mostraram um olhar surpreso. Roja não era tão famoso. Ele chegou antes de 3 meses. Um mês foi gasto no campo de treinamento com outros recrutas e os outros 2 meses ele passou em seu pátio. Então, naturalmente, outros grupos não sabiam quem era Roja. No entanto, mesmo que esses recrutas não soubessem sobre ele, os recrutas do seu grupo eram diferentes. Roja não pode ficar em primeiro lugar em todo o acampamento, ele nem consegue ficar em primeiro lugar no grupo. Que piada! Esse resultado é demais, todo o acampamento primeiro. Eles acham que somos cegos ou algo assim? Mais e mais recrutas zombaram depois de ver o resultado. Desta vez, a maioria deles só conseguiu zombar secretamente. Ninguém fez nenhuma pergunta sobre a avaliação, então eles começaram imediatamente. E muitos pensaram que esse temperamento seria facilmente exposto. Capítulo 25. Desafios. Além da classificação de Roja e Ina, há também uma coisa estranha na classificação geral. E é que o quinto grupo ficou entre os 3 primeiros colocados, mas o quarto desse mesmo grupo ficou entre os 50. Além de Roja, Ina e Drake, todos os outros recrutas do mesmo grupo eram escandalosamente baixos. Eu não esperava que minha classificação no campo fosse tão baixa. Minha classificação também é muito baixa. Parece que o incêndio florestal causou sérios danos aos nossos resultados. Felizmente o fogo não continuou a se expandir. Os instrutores deveriam ter interferido ou então teria ficado muito pior. Ainda estou curioso para saber por que houve um incêndio na floresta. Depois de lembrar do incêndio, a maior parte do quinto grupo demonstrou medo. Mesmo os outros grupos que ouviram falar disso, observando o desempenho geral do quinto grupo, não puderam deixar de começar a fofocar. Na multidão, Roja olhou para a classificação da avaliação enquanto segurava o queixo. Parece que parte da minha pontuação foi para a Ina enquanto ela estava comigo. Mas mesmo assim, eu não esperava que Drake ficasse em terceiro lugar. Parece que Luffy no futuro terá que trabalhar duro para fazer parte das 11 supernovas. Em todo o acampamento Drake ficou atrás apenas dele e de Ina mesmo depois daquele massacre que ele fez. Ainda assim, o fato de todo o acampamento não ter ficado tão atrás deixou Roja surpreso. Parece que esta avaliação não será chata. A classificação da última avaliação foi exibida então. Que comece a competição agora. A voz Z chamou a atenção dos recrutas. E quase quando Z terminou de tomar outra voz soou. Eu, Moz, desafio Roja. Alguém correu para desafiar Roja. Ao ouvir isso, todos os recrutas ficaram surpresos por um momento. Como não havia limite de desafio e o desafio não poderia ser recusado ou evitado, você pode esperar que outras pessoas iniciem o desafio e então desafiá-las. Isso lhes dará vantagem ao desafiarem alguém com menos resistência e energia. E agora Moz desafiou alguém logo após Z anunciar o início. Isso era raro. Além disso, ele desafiou o primeiro classificado de todo o acampamento. O que fez com que muitos recrutas se sentissem estranhos porque esse musgo estava na casa das 200. 200 ranqueiros desafiando o primeiro ranqueador. Então isso foi muito estranho. Embora o desafio não fosse razoável, ainda assim cumpria as regras desta competição. Foi o que o almirante Rier disse diretamente. O primeiro felino, Moz e Roja sobem. A multidão abriu um caminho para ambos, de onde saíram. Moz estava pensando em expor o temperamento que fez de Roja o primeiro recruta classificado. Então ele foi diretamente e desafiou Roja logo depois que Z terminou de falar. Na verdade, ele se arrependeu um pouco depois de tomar essa decisão, porque mesmo vencendo Roja ele não poderá ficar muito tempo na primeira posição. Mas depois de chegar tão longe já não há escapatória. Contanto que ele pudesse expor Roja, tudo bem. Moz e Roja estavam no mesmo grupo, então ele sabia sobre a força física de Roja. Eu sou o primeiro a ir? O outro lado da multidão. Roja se espreguiçou preguiçosamente. Ele realmente previu isso. E ele já adivinhou por que Moz o desafiou. Já que é assim, é hora de melhorar um pouco minha reputação. Do meio da multidão, Roja saiu e ficou a cerca de 20 metros de Moz. Alguém na classificação de 200 desafiando o primeiro classificado. Alguém pode me dizer por quê? Alguns dos recrutas olharam para esta cena com uma expressão estranha em seus rostos. Eles não puderam deixar de se apressar em perguntar aos outros. Ei, você não sabe? Não sabe o quê? É tipo isso. Roja conseguiu sua primeira classificação. Como vários recrutas desprezaram Roja, eles não puderam deixar de expor a verdade a outros. Então a notícia rapidamente se espalhou pela multidão. A maior parte do recruta mostrou surpresa. Não admira que houvesse uma situação tão estranha aqui. Então Roja confiou em seu relacionamento e se animou com o resultado para conseguir o primeiro lugar. Esse tipo de coisa nem mesmo Z conseguia controlar. Mas pensar com cuidado não é amigo de Garp e Z há décadas. Foi por isso que ele não disse nada? De qualquer forma, muitas pessoas olhavam para Roja com desdém agora. Embora a maioria dos recrutas não se importasse muito com isso, alguns recrutas acreditaram e olharam para ele com olhos estranhos. Na arena, Moz olhou para Roja e lembrou que ele não conseguia acompanhar o grupo mesmo enquanto corria. Então ele olhou para Roja e disse em voz baixa, aconselho você a jogar a toalha diretamente ou então. Depois de ouvir sua palavra, Roja não ficou bravo, mas olhou para ele com um sorriso e disse, caso contrário, o que? Moz disse em voz alta, não espere que eu mostre misericórdia. Depois que o instrutor anunciou o início, Moz atacou Roja diretamente. A arma Moz era a espada padrão da marinha. Segurando sua espada, ele atacou Roja e de repente atacou ferozmente. No ar saiu um som agudo, parecia que ele seria cortado pela espada. No entanto, diante deste ataque, Roja permaneceu imóvel, ele não avançou, não recuou e não evitou. Ele apenas segurou o cabo de Onou no Tsuki gentilmente.
Silêncio. No momento seguinte, inúmeras pessoas viram a luz vermelha aparecer na mão de Roja como seda vermelha flutuando no ar. A espada de Roja colidiu com a espada Moz. Roja usou apenas a mão, além de não mover mais nada. Foi um balanço casual, como se ele estivesse brincando. Uau! Da esquerda para a direita, sua mão formou um semicírculo, e mesmo depois de encontrar a espada de Moz, seu Ononotsuki não parou como se não houvesse nada na frente dele. Foi como se a espada se tornasse leve e varresse diretamente. Jin. Metade da espada da marinha foi lançada voando no ar e fez barulho ao cair no chão. A espada de Moz foi cortada diretamente em duas. Depois disso, todos os recrutas em campo ficaram quietos. Com uma das séries o Vazamono e uma espada comum pareceria que eu intimidei você. Roja olhou para a espada quebrada no chão e não pôde deixar de rir um pouco. Agora mesmo com uma espada normal ele pode produzir o mesmo efeito. Desta vez Moz estava perdido. Ele olhou para sua mão e viu a espada quebrada. Ele não esperava tal situação. Ele estava perdido porque não sabia o que fazer. E todos os recrutas que assistiam a essa cena expuseram um olhar atordoado. E se perguntaram, o que está acontecendo aqui? Capítulo 26, Choque. Quase assim que Roja desembainhou sua espada, a espada de Moz foi cortada ao meio. Z, assim como a maioria dos instrutores, ficaram surpresos. Não é isso. Um dos instrutores pareceu surpreso e não pôde deixar de murmurar. Não esperava isso em apenas um mês e sua esgrima cresceria tanto. Este é o poder de um mestre espadachim natural? Um mês antes, na avaliação real, Roja, apesar de mostrar o poder de sua chama, sua esgrima era muito dura. Mas agora, depois de um mês, o único golpe de Roja que cortou a espada de Moz ao meio já parecia água corrente. Aparentemente ele teve o primeiro vislumbre da essência do caminho da espada. Na arena, Roja olhou para Moz, que perdeu a espada e ficou parado atordoado. Se o seu corpo for mais forte que a espada, você pode continuar. A questão é, ele é? Roja olhou para Moz com um sorriso, mas junto com essas palavras de repente fez aquele sorriso se tornar maligno. Moz não esperava esses resultados e não pôde aceitá-los, então ele segurou a espada quebrada e a ergueu novamente. Mas, sem esperar a espada descer, Roja colocou seu Ononotsuki na garganta de Moz. Bang! A espada quebrada caiu no chão. Sentindo a espada na garganta, o coração de Moz ficou frio e não se atreveu a se mover. Finalmente ele caiu completamente com os olhos mostrando surpresa. Olhando para esta cena, o instrutor anunciou diretamente o resultado depois de balançar a cabeça. Roja vence. Vendo que o instrutor anunciou o resultado, Roja retraiu sua espada e a devolveu à bainha também usando apenas um braço enquanto descia da arena. E aqueles recrutas atordoados finalmente acordaram agora. A espada de Moz foi cortada diretamente? Se não estou errado, então a espada de Roja não é uma espada normal. Mesmo que não seja uma espada normal, alguém pode simplesmente cortar uma espada de aço. Muitos recrutas ficaram surpresos e olharam para a metade da espada que estava na arena. O corte era muito bonito, como uma alegria refletia ao sol. Isso não era aço contra aço, era mais como aço igual cortar madeira. Mesmo um recruta forte como Drake olhando para esta cena não pôde deixar de revelar um olhar surpreso também. Algumas pessoas se lembraram do que viram e de repente murmuraram. Aquele cara, parece que ele usou apenas um braço. Usar as duas mãos traria mais poder, mas Roja ainda usou uma e cortou a espada de Moz ao meio. E se usasse as duas mãos? Ele cortaria Moz em dois também? Muitas pessoas olharam para Roja e viram seus olhos dignos, não puderam deixar de reconhecer sua força, mesmo que ele não conseguisse ficar em primeiro lugar. Esses rumores eram apenas bobagens o tempo todo, além dos recrutas fortes. Os mais chocados e assustados foram as pessoas do mesmo grupo de Roja. Eles apenas descobriram que Roja estava no final do quinto grupo e a retaliação veio diretamente para dar um tapa na cara deles. Espada de Moz. Como isso pode ser? Aqueles que estavam familiarizados com a força de Roja tiveram seus olhos arregalados pelo choque. Embora Roja não tenha ido treinar há 2 meses, mas há 2 meses ele não conseguia completar a corrida mais comum e sempre seria o último. 2 meses depois, ele poderia facilmente derrotar Moz. O Roja de agora e o do passado têm uma lacuna de força entre os céus. Do outro lado, os recrutas que acabaram de ouvir falar dele do quinto grupo zombaram. Interessante. Então ele está no final do quinto grupo, certo? Que bobagem. Mesmo que ele não tenha sido o primeiro, sua força está acima da maioria dos recrutas. O quinto grupo é realmente algo para espalhar esses rumores. Ou será que todos do seu grupo são mais fortes que ele? Os recrutas zombaram do quinto grupo que espalhou rumores sobre Roja e fez seus rostos queimarem de raiva. Alguns olharam com olhos estranhos e não puderam deixar de morder a bala e disseram ele não é ótimo, é só que sua espada é muito afiada. Ononotsuki é um da série 21 Vazamono, mas mesmo assim ele apenas cortou uma espada de aço e não um Volt podre. Em seguida, alguém reconheceu a espada de Roja e essa frase deixou o que falou antes rígido. Desta vez foi difícil renunciar, então ele apenas gritou, eu, queridos, desafio Roja. Se ele conseguir vencer Roja, tudo ficará bem. Embora a espada de Roja seja afiada, desde que ele não a enfrente diretamente ele poderá vencer, porque ele tem mais potência e mais velocidade que Roja. Mesmo que ele tenha se tornado poderoso nesses 2 meses. Não serei muito diferente. Sim, é isso. Pensando nisso, Dar subiu diretamente para a arena. Os recrutas não achavam que alguém iria desafiar Roja logo após ele terminar a primeira partida. E o desafiante, embora seus resultados sejam um pouco melhores, ainda está na categoria das centenas. Pois bem, os desafios não podem ser rejeitados desde que cumpram as regras.
Mas se você foi desafiado consecutivamente, você pode optar por descansar 10 minutos antes de iniciar a luta. Roja não usou nenhuma força e obviamente não precisava descansar. Mas como responsável por declarar as regras aos recrutas, o instrutor virou a cabeça para Roja e disse: Roja, porque você foi desafiado consecutivamente, você tem o direito de descansar por 10 minutos. Eu não preciso, você pode começar diretamente. Roja encolheu os ombros e subiu na arena para jogar. Vendo isso, o instrutor iniciou a partida diretamente. Roja vs Dars comece. Com o instrutor anunciando o início da partida. Em um piscar de olhos, um choque de espada soou e meia espada voou no ar e então desceu suavemente. Pessoas diferentes, mas o mesmo resultado. Dars queria evitar a espada de Roja e contra-atacar, mas esse era seu desejo. Roja permitiria que ele tivesse essa chance? Ele preparou sua espada e forçou Dars a bloquear seu ataque e, em seguida, cortou diretamente a espada de Dars ao meio. Próximo. Roja de pé com sua espada gritou enquanto ainda estava na arena. Capítulo 27. Poder. Para Roja, recrutas como Moz e Dars agora nem sequer têm a qualificação para serem parceiros de prática dele. Aqueles dois não deixaram Roja animado, mas mais ansioso por mais ação. Então Roja não recuou da arena, mas ficou lá segurando sua espada e esperou pelo próximo desafiante. Neste momento, todos os recrutas que ouviram Roja dizer quem seria o próximo ficaram tontos. O que isto significa? Esperando por seu próximo oponente? Embora Roja tenha derrotado Moz e Dars, aqueles dois estavam na categoria de 200 e centenas. E em todo o acampamento eles não eram pessoas fortes. Ei, isso é interessante. Ele aprendeu a cortar aço. Não há um desafiante? Os recrutas do lado mais forte observaram Roja, mas não ficaram irritados. Em vez disso, ficaram um pouco interessados. O que ninguém quer competir? Ou vocês querem atacar juntos? Roja ficou na arena enquanto olhava para todos os recrutas. Desta vez ele decidiu testar o resultado do treinamento de um mês. Roja nunca estabeleceu seu objetivo neste pequeno quartel-general da Marinha. Especialmente porque ele tem esse sistema de alma e ainda pode ficar mais poderoso com o passar do tempo e enquanto ele consegue chegar ao estágio mais alto da espada da alma. Os Shichibukai, os Yonko e os almirantes. O mais forte no mar é o caminho que Roja pretende seguir. De onde ele está agora ainda há uma longa distância a percorrer. Mas mesmo que o caminho seja longo, passo a passo, ele alcançaria o seu objetivo e este acampamento em Marineford é o seu primeiro passo em direção a esse objetivo. Já que ele decidiu isso, ele não ficará sentado esperando ser desafiado, mas fará do seu jeito. Os recrutas na praça ouviram Roja, que era o próximo, e alguns ficaram tentados e depois de sua segunda palavra ficaram com raiva. Isso não é colocá-los completamente em seus olhos. Roja não é Drake e as pessoas reconheceram que ele era forte e embora não soubessem como ele chegou ao primeiro posto, mas mesmo assim com apenas o poder de cortar aço, ele não precisa ser tão arrogante. Eu desafio-te. Imediatamente há recrutas incapazes de controlar sua raiva e o desafiaram. Isso era raro. Como as regras estabelecem que embora as pessoas possam desafiar a mesma pessoa, essa pessoa tem o direito de descansar por 10 minutos. Mas este Roja não precisava desse descanso e isso lembrou a maioria dos fuzileiros navais aqui da época de Garp. Foi semelhante àquela época. Os instrutores estavam com os olhos brilhando. Terceira batalha. Responsável por receber os nomes, o almirante Rier anunciou com grande interesse o início da partida. O nome do terceiro desafiante é Lohan. Ele não era como o anterior porque não usava a espada da marinha, mas um grande machado. Como Roja poderia cortar a espada de aço, ele escolheu o machado para poder contra-atacar Roja e pensou que certamente obteria a vantagem. Aqui vou eu. Este recruta não disse muitas bobagens depois de dizer isso, ele ergueu diretamente o machado e acenou ferozmente. Diante deste ataque, Roja ainda não recuou ou evitou, mas gentilmente moveu sua espada horizontalmente. Esse cara, os recrutas que viram Roja brandir sua espada para contra-atacar o grande machado não puderam deixar de revelar um toque de choque. Ele é louco? Espada de uma mão contra um grande machado. Ele será capaz de contra-atacar? No entanto, instantaneamente todos os rostos dos recrutas revelaram horror e medo em seus rostos quando Roja realmente contra-atacou o grande machado com a espada de uma mão. Jin. Depois que a espada e o machado se cruzaram e o som de ferro batendo em ferro ressoou pela praça. Roja não cortou o machado, mas o machado voou da mão de Lohan e ficou cravado no chão. E o mais importante é que Roja não usou outra coisa além da mão e colocou tanta pressão que o recruta não conseguiu continuar segurando o machado. Ele tem tanto poder? Essa cena fez com que quase todos os recrutas olhassem ao mesmo tempo. E até mesmo os outros recrutas fortes como Drake ficaram chocados, especialmente aqueles que estavam no mesmo grupo que Roja. A expressão deles era um tanto engraçada. Este é o pior que não conseguiu acompanhar nenhum recruta, usando uma espada de uma mão para contra-atacar e até mesmo fazer um grande machado voar das mãos do soldador. Você está surpreso? Roja ainda segurando sua espada olhou para Lohan que revelou a mesma expressão dos outros e não pôde deixar de sorrir para ele. Nesse momento aquele sorriso fez a maioria dos recrutas estremecerem como se estivessem vendo o sorriso do diabo. Uau! A espada de Roja se moveu de repente e fez o recrutis começar e Lohan recuou alguns passos. Essa é a força de Roja. Após o mês de prática com Garp de quebrar constantemente o limite de seu corpo, a força de Roja mudou muito. Se isso ainda não correspondesse aos recrutas, no segundo mês a força do braço de Roja foi aumentada muitas vezes e com o fortalecimento da espada da alma. Sua força não poderia ser pequena.
Todos esses fatores deixaram Roja equilibrado em termos de força na posição de liderança. As pessoas que tinham mais força que ele não eram muitas. Depois que o recruta recuou, Roja deu um passo à frente e brandiu a espada. O recruta não acordou do horror, então subconscientemente acenou com seu machado para encontrar a espada de Roja. Estrondo. Espada e machado se chocaram. O som não era de metal batendo em metal, mas um rugido muito pesado. Quase ao mesmo tempo, o recruta que segurava o machado não aguentou mais e foi lançado voando. Até agora, muitos recrutas conseguiam entender por que Roja cortou a espada de Mos Dars. A força de seus braços é tão poderosa e combinada com o corte de aço de Ononutsu que é completamente normal. Capítulo 28. Varreu todos eles. Antes, Mos e Dars tiveram suas espadas cortadas diretamente para que não sentissem seu poder. Mas esse recruta foi enviado voando e finalmente percebeu o poder de Roja. Depois disso, ele sentiu todo o seu braço ficar dormente. Eu admito a derrota. Entendendo a enorme diferença entre suas forças, ele não pôde mais continuar a lutar com Roja e jogou a toalha diretamente. Terceiro desafio, Roja mais uma vez venceu. Com isso a praça ficou presa em um estranho silêncio. A classificação de recrutamento estava abaixo de 100, mas ainda assim Roja o fez rolar sem qualquer resistência. O dele era forte. Centenas de recrutas que pensaram em lutar contra Roja tiveram seus corações gelados e um balde de água fria foi derramado sobre suas cabeças. Depois de algumas respirações, eu desafio Roja. Finalmente alguém o desafiou novamente. O quarto desafio para Roja, a classificação deste também está abaixo das centenas, mas contra Roja ele ainda sofreu uma derrota esmagadora. Quinto, sexto, sétimo. Gradualmente, aqueles que desafiavam Roja estavam no 50º posto. Os recrutas usaram muitas estratégias e armas. Espada, corrente, machado, bastão. E mesmo com essa variedade de armas aparecendo, não importava que tipo de arma, a espada de Roja não tinha a menor vantagem. Mesmo que resistissem a 1 ou 2 ataques dele, ainda assim seriam derrotados por Roja e ninguém poderia fazer Roja usar as duas mãos. A razão pela qual ele está usando uma mão para empunhar a espada é simplesmente porque ele poderia. Porque ele usaria as duas mãos quando pode vencer facilmente com apenas uma. Neste momento ninguém estava prestando atenção em outros desafios. Toda a atenção deles estava voltada para Roja. Roja não precisava usar seu direito para descansar e seus adversários estavam rolando um após o outro. Uma espada có. Neste momento os recrutas, incluindo aqueles do mesmo grupo, tiveram uma ideia em mente. Quando ele ficou tão forte? Até um tempo atrás eles pensavam que quando alguém do 50º rank o desafiasse ele seria facilmente derrotado. Mas agora a maioria das pessoas no acampamento ficava com os cabelos em pé quando pensava em desafiar Roja. Cerca de 30 recrutas perderam com apenas alguns movimentos de Roja. Mesmo que houvesse um Rier Admirale como refrei, os recrutas poderiam ter sido cortados ao meio muitas vezes sob a espada de Roja. Mas não houve uma única gota de sangue depois de tantas lutas. Usando uma única mão para controlar a espada até certo ponto. Depois de um golpe, uma energia branca prateada saiu da ponta de sua espada e de repente uma rachadura se abriu no chão. Todos os recrutas ficaram em silêncio. Os olhos estão bem abertos e prestes a saltar. Tobu Zanjeki. Embora sejam apenas recrutas, afinal de contas existem os recrutas do quartel-general, então saber algo como Tobu Zanjeki é normal. E para mostrar tanta força eles pensaram que Roja era um monstro. Ele é um monstro? No acampamento comum do quartel-general, o monstro assim coletado é mais poderoso que os outros recrutas. Tão forte que ele poderia derrotá-los com 1 ou 2 golpes e essas pessoas certamente entrarão no campo de elite. E como Roja ficou tão poderoso, ninguém nem mesmo Ina sabia como ele conseguiu isso em 2 meses. Mesmo aqueles entre os 30 primeiros não puderam fazer nada com ele e foram derrotados com um golpe de espada. Provavelmente apenas aqueles entre os 10 primeiros poderiam enfrentar tal monstro. Infelizmente, se não fosse por Drake estar aqui, ele provavelmente seria o primeiro em todo o acampamento. Muitas pessoas murmuraram enquanto eram sacudidas. Ao mesmo tempo, os instrutores da Marinha também expuseram uma expressão de choque. Como isso pode ser? Tanto progresso. Nós o subestimamos. Apenas um mês e ele progrediu tanto e alcançou tal nível? E mesmo Zé não pôde deixar de revelar uma expressão chocada. Antes ele já sentia que a esgrima de Roja já havia progredido, mas ele o subestimou até certo ponto. A esgrima de Roja de um mês atrás era muito dura, mas com o fogo e o terreno natural ele esmagou a avaliação e ficou em primeiro. Mas Roja agora com um simples golpe fez um dos 30 primeiros admitir a derrota. Esse Roja, ele mudou muito em 2 meses. Do outro lado, Drake olhou para Roja emocionado. Antes Drake não se preocupava com Roja, seja nesta competição ou na avaliação anterior. E quando Roja cortou o aço prestou um pouco de atenção nele, mas não tanto. Mas, quando Roja derrotou todos os desafiantes facilmente com sua espada e até mesmo os 30 primeiros foram derrotados por um simples golpe dele, Drake não pôde mais subestimar Roja. O que deixou Drake abalado foi a taxa de crescimento de Roja. Apenas em 2 meses ele virou de cabeça para baixo. Essa taxa de crescimento fez até Drake ficar horrorizado. Felizmente sua esgrima e força são apenas isso, não há muito o que temer. Drake mediu a força de Roja e disse em seu coração. Quando Roja derrotou os 3 melhores com um único golpe, todos os Suari caíram em um longo silêncio. Os 30 melhores recrutas tinham uma diferença tão grande entre eles e Roja, então os 20 primeiros também sentiram que não poderiam fazer nada com Roja. Por algum tempo, ninguém se apresentou para desafiar Roja. O que Roja disse antes parecia muito arrogante no começo, mas todos pensaram que era confiança absoluta em sua força.
Capítulo 29. Lutando apenas para praticar. Roja ficou na arena e ninguém desafiou e a praça ficou em silêncio. Na avaliação não há nenhuma regra que estabeleça que eles tiveram que enfrentar Roja para que o recruta pudesse evitar ir contra ele. Alguns recrutas pensaram em desafiar outras pessoas, mas outros ainda queriam ver como a situação iria evoluir. Em circunstâncias normais, esse tipo de batalha começará com os fracos indo uns contra os outros e depois os fortes. O meio pode aparecer algumas vezes, mas eles não mudarão muito. Porém, esta competição começou com uma direção estranha desde o início por causa de Roja. Neste momento, os 10 melhores recrutas finalmente não puderam continuar a assistir enquanto Roja varria todos na avaliação. Então você quer começar a batalha dos 10 primeiros agora? Por que não? Finalmente, depois do longo silêncio, as batalhas recomeçaram. Com um dos lados ainda sendo Roja, o outro lado é o terceiro grupo mais forte, aquele que ficou em 9º lugar, é um recruta de nível monstro. Pode ser classificado entre os 10 primeiros, mesmo que abaixo de Drake o monstro seja um monstro e também seja conhecido no acampamento e tenha uma popularidade muito alta. Quando os recrutas o viram, todos ficaram entusiasmados. É ele, o terceiro grupo mais forte. 9º no ranking. Se Roja quiser vencer será muito difícil. Sim, embora Roja seja forte, seu oponente desta vez é um dos 10 primeiros. Todos os recrutas pareciam entusiasmados e ansiosos por esta batalha. E comparados aos recrutas, os instrutores da Marinha com Z entendiam Roja mais profundamente. Esses recrutas não sabiam sobre o poder de Roja. Eles não sabiam sobre a espada flamejante. E esse poder ainda não foi exposto. A esgrima de Roja é profunda, provavelmente, além de Drake, não há ninguém que possa ser seu oponente. Eu me pergunto se ele poderia vencer Drake. Provavelmente não, mesmo que Roja ainda tenha sua espada flamejante, Drake também não usou toda sua força. Com a força deles, eles já estariam no topo do campo de elite. Vários instrutores olharam para a arena e começaram a falar. E agora Roja olhou para a espada de seu oponente e notou que não era uma das espadas padrão da Marinha, mas provavelmente uma das espadas Ryu Vazamono ou uma das séries de espadas o Vazamono. Roja e aquele recruta cruzaram a espada e a colisão emitiu um som metálico nítido e rajadas de faíscas produzidas pela colisão dos dois. Esta é a primeira vez que Roja enfrentou alguém usando uma espada e não cortou ou danificou sua espada na primeira vez. Esta arma não foi feita com materiais comuns, Roja percebeu isso após o primeiro vislumbre. Finalmente um adversário decente. Diante disso, Roja não sentiu medo e em vez disso sorriu e ficou animado. Varredura de espada. Neste momento, Roja achou diferente atacar um oponente em movimento com Tobu Zanjeki, pois é mais difícil que a prática. E isso porque na prática ele ataca um alvo fixo e imóvel, mas em uma batalha real o inimigo não ficará ali para ser um alvo vivo. Portanto, sua força não é tão forte como quando prevista. Na verdade, Roja não ficou surpreso por causa disso. Uma luta é diferente do treino. Uma luta permitiria que ele realmente dominasse seu poder. Uau! Depois de um golpe de espada, uma energia em forma de meia-lua disparou horizontalmente. Diante disso o recruta parecia calmo e também brandiu sua espada que também produziu uma fraca energia invisível. As duas energias colidiram no ar e um som de fricção com o ar explodiu e alguma energia atingiu a área circundante. As roupas novas dos recrutas tiveram alguns pedaços cortados pela energia, enquanto Roja estava ali sem nenhum arranhão. Volte novamente. Roja usou uma esgrima simples e não criou nenhum movimento. Então sua esgrima não tinha nenhum movimento especial, apenas esgrima direta. Jin. A energia de duas espadas colidiu novamente e desta vez ondas de vento forte atingiram a multidão em todas as direções. Sob o golpe de espada de Roja, embora ele pudesse recebê-los, suas mãos estavam dormentes. Ele não esperava que a força de Roja chegasse a esse ponto. Neste tipo de esgrima a força é a chave para a vitória. Por exemplo, como Zoro treinou a força dos braços desde cedo, desde o início da trama. Ele poderia levantar uma casa cheia de pessoas usando a força do braço. Então, mesmo quando ele não usava o estado focado, sua força era muito mais poderosa. Agora a força de Roja talvez ainda não tenha atingido esse nível, mas ele compreendeu o estado de concentração. Din din din. A esgrima de Roja era extremamente simples, não havia movimentos extravagantes. Tudo que ele conseguia eram simples golpes de espada. E mesmo assim seu oponente não pôde continuar recebendo seu ataque e queria evitá-lo agora. Mas ao contrário de sua expectativa, a velocidade da espada de Roja também foi muito rápida. Não houve chance para ele evitar e foi forçado ao confronto direto. Com a luta contínua, Roja gradualmente se adaptou ao combate real e seus golpes se tornaram cada vez mais poderosos e se aproximaram do poder que ele exercia quando previa. Din din din. Roja usou cada vez mais ataques de energia. Aquele recruta foi incapaz de ficar parado e com cada espada ele foi forçado a recuar enquanto Roja avançava. Jin. Finalmente após este último golpe, o homem não conseguiu mais segurar sua espada, pois suas mãos ficaram completamente dormentes. Roja fez sua espada voar diretamente para o lado. Eu perdi. Este recruta não pensou muito e admitiu diretamente sua derrota, recusou e saiu da arena. Essa cena fez com que todos os recrutas se sentissem entorpecidos. A vitória contínua de Roja os deixou entorpecidos. Depois de um momento, alguém reagiu. Mesmo aquele que ficou em 9º lugar foi derrotado? Além disso, ele foi completamente derrotado. Em toda a luta ele não conseguiu contra-atacar nenhuma vez e finalmente foi derrotado. Embora ele não tenha vencido apenas com um golpe, qualquer um pode ver o quão óbvia era a diferença entre eles. Capítulo 30. Roja vs Drake. A força desse cara não é próxima da de Drake? Outro dos 10 melhores recrutas olhou para a arena com calma, respirou fundo e decidiu lutar. Quando a luta começou os dois trocaram cerca de 10 golpes e o novo recruta foi derrotado. Esse foi o 7º classificado em todo o acampamento. No nível deles, a maioria dos recrutas são arrogantes.
Mesmo que Roja seja mais forte que eles e eles não consigam vencê-lo, eles ainda o desafiarão para uma luta. Como não poder vencer é uma coisa e ter medo de lutar é outra coisa. Os resultados são naturalmente todos eles derrotados por Roja. Alguns deles revelaram o poder da Akuma no Mi, mas ainda assim foram derrotados pela espada de Roja. Muitos recrutas ficaram chocados. Roja desde o início não teve nenhum descanso, mas ele parecia incansável enquanto enfrentava continuamente todos os desafios e ainda assim venceu todos eles. Forte. Ele era muito forte. Este ainda é Roja? Quem mais? Roja, depois de derrotar outro recruta, segurou sua espada enquanto estava no campo e disse. Palavra obviamente muito arrogante, mas dizer essas palavras agora não parecia nem um pouco arrogante, mas todos sentiram que isso era normal. O público permaneceu em silêncio. Neste momento Roja, enquanto estava na arena, parecia ter um poder invisível. Todos os recrutas, quando seus olhos se encontravam com os de Roja, todos abaixavam a cabeça. Agora ninguém questionou a força de Roja. E ao olhar nos olhos de Roja, isso traz neles uma sensação de medo. Neste mundo os fortes são respeitados. Então Roja expondo seu poder, todas as pessoas irão respeitá-lo. Algumas pessoas olhavam para outra posição como se esperassem alguma coisa. Essas pessoas estavam olhando para Drake. O último desafiante de Roja foi o quarto recruta classificado. Então sobraram apenas duas pessoas, Drake e Ina. A maioria das pessoas não considerou o poder de Ina e não achou que ela fosse mais forte que Drake. Então a única luta que resta é Roja x Drake. Gradualmente, quase todos os olhos dos recrutas estavam voltados para Drake. Até os instrutores da marinha também estavam olhando para ele. Neste momento, Drake e Roja se tornam o centro das atenções de todos os presentes. Todos os recrutas viram que Drake não tinha ideia de como evitar a luta quando pegou sua arma e começou a caminhar em direção à arena. Quando os recrutas perceberam isso, abriram caminho para ele. Olhando para esta cena, a maioria respirou fundo. Não esperava que a pessoa qualificada para desafiar Drake fosse Roja. Roja e Drake eram do quinto grupo. Assistindo a cena em que Roja e Drake se enfrentaram, eles não podiam acreditar que Roja seria capaz de chegar a esse passo. Não há dúvida de que Roja derrotou quase todos do acampamento comum e foi o único qualificado para desafiar Drake. Neste momento uma ideia surgiu na mente de alguém. Drake também será derrotado? Essa ideia apareceu na cabeça de muitas pessoas e elas não puderam deixar de se beliscar. Embora Roja fosse forte o suficiente para derrotar a maior parte do acampamento comum, comparado a Drake, ainda havia uma diferença entre suas forças. Mas embora esses recrutas tenham se confrontado em dizer que Roja não venceria Drake, essa ideia continuou piscando em suas mentes. Roja varrendo todo o acampamento causou uma forte impressão em suas mentes sem que eles soubessem. Você é forte. Drake entra na arena, parando na frente de Roja e calmamente disse. Sua velocidade de crescimento é o crescimento mais rápido que já vi e se isso continuar em alguns meses você será capaz de me superar. Quando Roja ouviu a palavra de Drake, ele olhou para ele com um sorriso e disse. Então, o que você quer dizer? Drake balançou a cabeça e disse. Digamos que é inútil lutar contra mim. Roja varreu todo o acampamento hoje, então Drake não pensou que suas palavras fariam Roja jogar a toalha. A avaliação real não é sobre vitória, mas tudo para que o instrutor pudesse preservar o poder dos recrutas, especialmente aqueles que em breve estarão no campo de elite. Agora, com o novo poder de Roja, Drake pensou que Roja seria um oponente adequado para ele. Ao ouvir essas palavras, Roja ficou calmo. De repente acenou com a mão e uma energia em forma de lua crescente disparou em direção a Drake. Uau! Drake, que estava na frente de Roja, usava duas armas e elas eram uma espada de uma mão e um machado de 4 gumes de aparência estranha. Zizi. Diante da energia da espada de Roja, Drake colocou sua espada e machado calmamente na frente de si mesmo e essa energia colidiu com a arma de Drake enquanto ele cambaleava, o que fez um som de fricção de metal e finalmente a energia desapareceu. Isso é realmente chocante. Não é de admirar que eles não tenham conseguido impedir. Depois de receber o ataque de Roja, Drake disse calmamente, pois só conseguia determinar aproximadamente a força de Roja. Mas ele não achava que fosse tão forte. Mas embora fosse forte, ele pensou que só até este ponto não era muito. Drake secretamente balançou a cabeça. De repente sua cabeça abaixou um pouco e enquanto segurava sua arma com força, ele correu diretamente em direção a Roja. Sua arma acenou diretamente para Roja. Tente defender isso. Vendo Drake se defender facilmente contra seu ataque com força total e também lançar um contra-ataque em direção a ele. Roja estava calmo como se já esperasse isso. Jin. Drake usou seu armamento para atacar Roja sem descanso. Ele atacou continuamente sem deixar Roja ter tempo para respirar. A mão de Roja segurando sua espada enquanto se defendia contra Drake de repente recuou e uma energia prateada em forma de lua crescente disparou novamente. Desta vez Drake não se defendeu diretamente, mas deu um passo para o lado e continuou seu ataque. Jin. O som do metal batendo no metal soava interminavelmente, de tempos em tempos, uma energia prateada afiada era liberada e encontrava o chão, criando uma rachadura profunda nele. Depois de travar um pouco a batalha como se tivesse chegado ao seu momento mais intenso, todos os recrutas ficaram deslumbrados. Eu não esperava que Roja fosse igualado por Drake. Não, Roja deveria ser mais fraco. Ele não pode atacar tanto quanto Drake, ele só pode defender. Roja novamente surpreendeu todos os recrutas do acampamento, mas eles também demonstraram um leve arrependimento. A força de Roja ainda é menor que a de Drake, embora ele seja muito admirável, mas infelizmente quem perderia provavelmente seria Roja. Eles só poderiam amaldiçoar seu destino. Capítulo 31. Fluxo de espada cremação. Na arena,
Roja estava segurando sua espada. Diante dos ataques semelhantes a Drake, Roja simplesmente desviou esses ataques e atacou com seu próprio Tobu Zangetsu, liberando ar comprimido afiado como uma espada que a Tobu Zangetsu. Jin. Drake não se importou diante do truque de Roja, colocou sua espada e seu machado juntos na frente dele. Então a espada de Roja colidiu com as armas de Drake. Faíscas se espalharam e na espada de Drake e rachaduras de machado de 4 gumes começaram a aparecer, mas não eram grandes. Sua espada e machado de 4 gumes ainda podiam aguentar. Olhando para as rachaduras que apareciam, os olhos de Drake brilharam, mas balançou a cabeça. É uma boa esgrima, mas é uma pena. Embora nesses 2 meses você tenha ficado mais forte. Mas a distância entre eu e você ainda é muito grande. 2 meses são curtos, embora você tenha diminuído um pouco essa lacuna, mas ainda não o suficiente para me derrotar. Enquanto falava, Drake acenou com suas armas para frente. Zumbido. Roja usou sua espada para desviar e recuou alguns passos. Enquanto olhava para Drake, Roja disse de repente com um tom que deixou todos os recrutas intrigados. O tempo é de 2 meses. Muito curto? Drake Bro franziu ligeiramente as sobrancelhas porque não sabia o que Roja queria dizer. Em sua opinião, se Roja tivesse mais 2 meses e ele pudesse manter sua velocidade de crescimento, então Roja poderia atingir seu nível, ou talvez ele fosse mais forte que o próprio Drake. Olhando para Drake, Roja de repente riu um pouco e em sua boca surgiu um leve sorriso do que disse. Você sabe, por que fiquei em primeiro lugar na avaliação anterior? Na avaliação anterior, se Roja tivesse esse tipo de poder, ele poderia conseguir uma pontuação melhor que Drake. Mas Roja não tinha esse poder há um mês, então ele simplesmente não conseguia. Mesmo que naquela época ele tivesse essa força e fosse realmente capaz de fazer isso. Então, como a Ina pode ficar em segundo lugar na avaliação? Isso deixou Drake confuso. Por quê? Observando a carranca no rosto de Drake, Roja deu um sorriso maligno e não falou. Ele colocou o No Tsuki perto dele e então disse. Devido a esta. Depois que Roja disse isso, em seus olhos, chamas douradas de repente se acenderam e pareciam ter sido expulsas de sua alma. A chama parecia tão forte que poderia destruir o mundo. Fluxo de espada, cremate. Estrondo. Chamas douradas de repente saíram da espada de Roja e a cercaram. Então Roja acenou com sua espada para Drake. Aquelas chamas douradas condensaram-se em alguns metros e formaram uma enorme espada flamejante. Neste momento o ar circundante ficou quente e todas as pessoas puderam sentir a temperatura subindo. O que? Drake demorou algum tempo antes de ficar surpreso. No momento seguinte, enquanto observava a chama, seus olhos brilharam. Chamas? Ele poderia produzir chamas? Você quer dizer que, na avaliação anterior, aquele grande incêndio na floresta foi? Ao pensar nisso, Drake reagiu quando a chama surgiu na sua frente. Mesmo que ele inconscientemente quisesse recuar, era tarde demais. A chama varreu à frente dele e se espalhou por dezenas de metros ao redor. Quase toda a arena estava cheia de chamas. Drake só pôde lutar e tentar espalhar a chama com sua arma. Quando as chamas apareceram, todos os recrutas não conseguiram acreditar no que viam e ficaram subitamente horrorizados. Espada. De chamas. Mesmo parados ao lado, podiam sentir o calor soprando e os recrutas que estavam perto da arena recuaram de repente, olhando para a chama horrorizado. De repente, alguns recrutas pensaram em algo e seus olhos fitaram o campo de chamas. Não. Não pode ser. O fogo na floresta. Depois que o primeiro recruta disse isso, quase todos os recrutas se lembraram do incêndio na avaliação anterior, há um mês, que afetou quase toda a avaliação do 5º grupo. Neste momento quase como se o fogo na floresta estivesse na frente deles. E agora parece que o incêndio foi causado por Roja. Não admira. Não admira que Roja tenha conseguido o primeiro lugar na avaliação. Não foi atenuado com os resultados ou qualquer sorte de caçar monstros. Ele apenas iluminou quase metade da floresta matando tantos monstros. Alguns recrutas queriam entender o que estava acontecendo, mas pareciam ter sido atingidos por um raio e sua mente estava em branco. Outros recrutas que viram a reação da 5ª equipe não puderam deixar de lembrar do acidente na avaliação do 5º grupo. O fogo que surgiu na floresta. Todos os recrutas ficaram atordoados. Todo esse tempo que parecia tão longo durou apenas algumas respirações e no campo as chamas foram se extinguindo gradativamente. Apenas um determinado lugar ainda estava queimando. Esse lugar era naturalmente o lugar de Drake. De repente, um rugido violento soou debaixo do fogo e uma onda de ar fez as chamas se espalharem. Ao mesmo tempo, uma figura saltou e se sentiu distante na arena. Essa figura era Drake. Nessa época as roupas de Drake estavam queimadas em vários lugares e ainda havia um pouco de roupa que continuava queimando enquanto ainda estava nele. Agora, você ainda acha que 2 meses é pouco? Roja disse enquanto estava de pé e segurando sua espada. Aquela espada tinha chamas em sua borda enquanto Roja parecia um deus do fogo. Capítulo 32, Fruta Zoan. Depois de sair do fogo, Drake respirou fundo. Então ele verificou se havia alguma coisa nele que ainda estivesse pegando fogo. Ele não pôde deixar de revelar um medo persistente ao pensar no incêndio. Felizmente ele não é uma pessoa comum, caso contrário, o incêndio o teria queimado vivo. Mas mesmo ele ainda tinha queimaduras em vários lugares. Olhando para suas roupas que queimaram, Drake simplesmente os tirou e jogou no chão. E agora, olhando para Roja, não havia mais aquela atitude calma e descontraída de Drake. Como apenas o choque foi mostrado em seu rosto. Ele é capaz de produzir fogo enquanto empunha a espada. Drake não esperava que Roja tivesse tal poder. Roja ainda estava na arena com a espada na mão. Aquela espada foi envolta em chamas e então a espada se moveu novamente com chamas quentes projetando-se novamente. Estrondo. A terrível chama como um dragão de fogo vermelho mais uma vez se cravou em Drake. Uma forte onda de calor varreu todas as direções e o recruta não pôde deixar de recuar novamente. Viz.
A mente de Drake estava clara. Ele sabia que não seria capaz de conter esse ataque. Mesmo que ele pudesse apagar a chama, não havia sentido nisso. Porque mesmo que ele corte ou vou dividir, reconectar e engoli-lo. Então, diante dessas chamas, ele escolheu evitar. Porém, uma vez ele evitou que outro aparecesse diante dele, e ao evitar o segundo, um terceiro veio até ele. Você pode liberar este fogo sem restrições? Observar cada golpe de espada produzir fogo, os olhos de Drake não puderam deixar de mudar. Estrondo. No momento seguinte, a terceira chama mais uma vez engoliu Drake completamente. O fogo começou a se acumular e até o veterano da marinha ficou com medo. Ele alcançou esse nível? Este grau de chama já é simplesmente como a habilidade de uma fruta do diabo. Neste momento, até mesmo Zé ficou chocado. Se não fosse por Garple dizendo que Roja não tinha nenhuma habilidade com frutas, ele não teria acreditado nisso. Por outro lado, os recrutas olharam enquanto as chamas engoliam Drake há muito tempo ficou chocado. Ondas de calor varreram o público. O ar ficou quente e intolerável. Mas ainda assim os recrutas estavam gelados, como se alguém tivesse derramado um balde de gelo em cima deles. Drake foi engolido pelas chamas. Que poder aterrorizante! Os recrutas não puderam deixar de murmurar. Está terminado? Olhando para o fogo ardente, eles puderam ver a figura de Drake como se ele tivesse evaporado devido às chamas. No entanto, no momento seguinte, rugido, um raor barulhento e devastador explodiu de dentro das chamas e um impulso assustador emergiu de repente. Todas as chamas ao redor foram apagadas. Nas chamas havia um monstro enorme. Drake, que se transformou em um enorme monstro, saiu diretamente das chamas. Todas as pessoas viram como era esse monstro. Era um dinossauro. Fruta antiga Zoan. Espécie de dinossauro. Eu não pretendia usar isso, realmente não esperava que você me forçasse a usar esse poder. Das chamas, Drake de repente mudou de volta para a forma semi-humana. O Drake meio animalizado ainda segurava sua arma enquanto todo o seu corpo estava preenchido com uma atmosfera muito forte. Olhou para Roja. Desde que você me forçou a usar minha Akuma no Mi, esta batalha acabou. Viz. A figura de Drake de repente saiu correndo da chama com uma velocidade 2 vezes mais rápida que antes. Com certeza, antes de entrar para a marinha você já comeu uma fruta do diabo. Olhando para o rosto apressado de Drake, Roja não entrou em pânico, mas expôs uma expressão pensativa. Estrondo. Uma enorme chama vermelha varreu enquanto parecia que alcançaria o céu. Vendo as chamas à sua frente, Drake nem evitou desta vez, ele acenou ferozmente com sua arma e produziu um vendaval que destruiu a chama. Enquanto Drake passava pelas chamas, algumas delas o tocaram e mesmo com a proteção da pele do dinossauro antigo havia vestígios de queimaduras. Drake de repente correu para a frente de Roja e acenou com seu machado com uma força enorme que caía sobre Roja. Roja usa o Tobu Zanjeki e Hizonou no Tsuki para se defender de Drake. Drake na forma semi-animal teve um tremendo aumento de força, então quando a espada e o machado colidiram, ele teve a vantagem, pois poderia resistir ao ataque de energia e às chamas de Roja. Inútil quando estou nesta forma, sou muito mais forte do que antes mesmo de sua chama não ter efeito sobre mim. Drake mais uma vez foi envolto em chamas, mas mesmo depois disso um leve traço de queimadura pôde ser visto, e isso é tudo. Drake, que estava na forma semi-animal, usou seu aumento no poder de ataque e defesa para resistir às chamas e ao ataque de energia de Roja. Roja foi lançado voando e somente quando estava no ar ele mostrou um olhar surpreso e não pôde deixar de exclamar em voz alta. Este é o poder da habilidade da fruta do diabo. Capítulo 33. Jetsuga Tensho. Então Drake era um usuário de Akuma no Mi, e esta forma não é a de uma fruta Zoan comum. Claro que não, deveria ser uma das raras espécies antigas de frutas Zoan. No estado meio animal já traz muito poder. Inúmeros recrutas foram sacudidos pela fruta do diabo de Drake. Ele já era tão forte e agora que está usando uma fruta do diabo, quão forte ele quer ficar? Drake escondeu sua força desde o início. Ina olhou para a arena enquanto estava atordoada. Ela originalmente pensou que com seu fogo Roja venceria. Mas ela não achava que Drake pegou uma fruta do diabo e mais uma vez reverteu a situação. Por outro lado, quando Drake usou sua habilidade de Akuma no Mi, todos os instrutores da marinha com Z entre eles não revelaram nenhum choque com a transformação de Drake. Parece que eles já sabem sobre sua fruta do diabo. Nos campos de Marineford nem qualquer um pode entrar e se misturar. Cada recruta teria uma verificação de antecedentes e um relatório detalhado sobre ele antes de entrar. Finalmente usado. É realmente uma habilidade de fruta muito rara. Mesmo Roja não será capaz de resistir à força de Drake agora. Drake pode até usar força bruta que agora é comparável aos ataques de Roja. O instrutor da marinha que estava olhando para a arena comentou com um tom que tinha um pouco de elogio a Drake e um pouco de pena de Roja. Se a avaliação da batalha pudesse ser adiada por apenas um mês, então teria sido outra coisa. Agora a força de Roja não é suficiente, pois ele não pode derrotar Drake com ela, e seu fogo também não pode ferir tanto Drake. Então o primeiro a cair seria certamente Roja. Parece que o resultado já é óbvio. O potencial de Roja é muito mais forte, mas a força de Drake agora é muito mais poderosa que a anterior. Todas as pessoas ao lado dele a sentiram, até mesmo Zé a sentiu levemente. Na arena, Drake, que está meio transformado, tinha o dobro ou mais de sua força, então quando ele brandia sua espada, um vento forte atirava nas chamas e as separava. Os cerca de 20 metros originais que foram feitos para ser uma arena agora se tornaram gelados ou 50 enquanto todos os recrutas recuavam com medo do fogo. Se fosse em uma floresta você poderia ter vencido, mas em um ambiente como esse é impossível você me derrotar. Então admita a derrota. Drake brandiu ferozmente sua espada. Ao mesmo tempo, Roja também usou seu Tobu Zanjeki e quando os dois colidiram, o ataque de Roja foi anulado. Se isso continuar, Roja pode ficar gravemente ferido e continuar, isso não tem sentido, pois é apenas uma avaliação e não uma batalha de vida ou morte.
Ninguém conseguia entender Roja, pois ele obviamente perdeu a batalha, mas ainda continuava sendo o oponente de Drake. Algumas pessoas pensaram que ele não iria admitir a derrota e outras pensaram que ele jogaria a toalha assim que não fizesse sentido arriscar a vida por um mero teste. Mas de fato, Roja continuou porque sua energia aumentou cada vez mais rápido enquanto ele lutava contra Drake. Em pouco tempo a energia aumentou dezenas de pontos a mais que a energia que ele ganhou depois de lutar contra todos os outros recrutas juntos. Esta espécie antiga é realmente algo mais do que o dobro da força com apenas metade da transformação. Bem, é hora de acabar com isso, pois meus braços já estão dormentes. Bem, valeu a pena. Espero que haja mais lugares para aumentar a energia tão rápido. Pensando nisso enquanto sacudia a dormência de seu braço, Roja respirou fundo e sua expressão ficou mais relaxada enquanto olhava para Drake e então disse: sim, você está certo, está prestes a acabar. Quando sua voz caiu, Roja estava segurando o Onou no Tsuki e usou a posição mais comum para brandir uma espada. O último golpe. Observando isso, Drake balançou levemente a cabeça, pensando que isso não era necessário, já que Roja não podia realmente lutar contra sua força. Mas ele não disse nada e colocou a espada e o machado na frente dele e então atacou Roja como uma tempestade. Ele foi muito rápido e quase instantaneamente chegou à frente de Roja. Olhando para Drake na frente dele, Roja não se moveu, ele gentilmente levantou a espada e fez o golpe mais simples e comum. Uma ação normal não tinha nenhum significado profundo. Mas, quando a espada Roja ainda estava levantada, houve um silêncio profundo, como se todas as almas tivessem se reunido em sua espada, e quando a espada desceu foi como se todas aquelas almas tivessem sido libertadas. Jetsuga, Tenshou. Quando a espada de Roja desceu, uma enorme energia de espada foi disparada. Foi do mais alto nível e em um momento chegou na frente de Drake. Essa energia de espada não é comparada ao golpe anterior de Roja, é mais do que o dobro da força? E veio tão rápido que instantaneamente estava na frente dele que Drake não conseguia mais evitar. O que? Vendo a energia prestes a atingi-lo, seu coração pulou de repente e seus olhos revelaram um toque de horror. Ele ficou mais chocado do que antes com a força de Roja. Ele não sabia como Roja usou um ataque tão terrível e, vendo que não conseguia se esquivar, só pôde cerrar os dentes e tentar enfrentar o ataque. Mas o poder do Jetsuga Tensho é mais do que Drake poderia imaginar. Não apenas o tamanho do golpe é maior, até mesmo o nível de solidificação, bem como o grau de nitidez. Foi incomparável com as greves de antes. O golpe da espada varreu tudo em seu caminho. Drake em seu estado semi-animal ainda não conseguiu resistir a esse poder e suas armas foram cortadas. Depois de cortar sua espada e machado, Jetsuga Tensho ainda não desapareceu e continuou a atacar Drake. Imparável. Os olhos de Drake revelaram seu medo. Ele não achava que Roja pudesse desencadear um ataque tão temível, que era mais que o dobro do ataque anterior. Ele pensou essas coisas em apenas um breve instante, mas neste momento, a energia já atingiu sua defesa com um poder irresistível e finalmente derrotou sua defesa e o varreu. Capítulo 34. Indiferença e hostilidade. Uma dor repentina se espalhou por todo o corpo de Drake. Eu vou morrer? Neste momento, isso é tudo em que Drake consegue pensar. Ele não achava que uma mera batalha no teste de Marineford o deixaria tão perto da morte. Ver a pele de Drake tão dura quanto o aço ou ainda mais dura não resistiu ao ataque de Roja e o corpo de Drake estava prestes a ser cortado ao meio. Uma silhueta apareceu ao lado de Drake como se tivesse sido teletransportada. Então puxou Drake para fora do caminho do Jetsuga Tensho e então usou sua mão para agarrar o Jetsuga Tensho e beliscá-lo. Uau! Jetsuga Tensho de repente explodiu em pedaços e a energia se espalhou em todas as direções, fazendo com que o chão tivesse muitas rachaduras entrecruzadas. A silhueta que apareceu de repente não era outra senão o ex-almirante da Marinha e o novo instrutor de recrutas Z. Z olhou para o chão em silêncio, e então olhou profundamente para Roja e disse: Roja venceu. Z disse isso com um tom profundo e então se virou para sair da arena. O público ainda estava em silêncio. Desde Roja usando seu Tensho Jetsuga até quando Drake foi atingido por ele e Z salvando Drake levou apenas um momento para acontecer. Muitos recrutas não sabiam o que aconteceu. Na frente deles a cena mudou de repente. Mas mesmo que eles não soubessem dos detalhes, o enorme ataque de energia estava impresso em suas mentes. Quando Z anunciou a vitória de Roja, os recrutas ainda estavam em choque. Mesmo agora eles ainda estão distraídos. Roja ainda estava na arena observando a profunda rachadura feita por seu último golpe e aquelas numerosas rachaduras que foram feitas pela explosão do Jetsuga Tensho. Devido a Z, as armas de Drake foram espalhadas e cortadas ao meio. E o próprio Drake ainda tinha Blood Satins aparecendo apesar de Z tê-lo salvado. Enquanto olhava para o sangue escorrendo lentamente, ele fez uma cara de espanto. Olhando para esta cena depois de muito tempo alguém acordou do choque e disse: esse último ataque. Essa é a sua verdadeira força? Drake era muito forte e usou uma Akuma no Mi que dobrou sua força, mas ele ainda foi derrotado por Roja. Não apenas os recrutas comuns, mesmo aqueles entre os 10 primeiros, tinham a boca seca. Neste momento ninguém sabia o que dizer e ninguém precisava dizer nada, já que a força e o status de Roja estavam determinados sem dúvida agora. Ele é o mais forte do acampamento. Ninguém questionará a classificação e ninguém questionará a força de Roja. Houve algumas pessoas que sentiram medo. Medo de que Roja os pegasse pelo que disseram sobre ele. Ao mesmo tempo, Roja derrotou Drake. Acima da enorme fortaleza, duas figuras preguiçosas estavam de pé. Um deles mostrou interesse quando olhou para Roja. Senhor, o sobrinho de Garp é muito bom. Aquele que está falando era impressionantemente uma das figuras mais importantes da marinha. Um dos 3 almirantes que acabaram de elogiar Roja, Kuzan também nomeou Aokiji, e ao lado dele estava outro dos 3. Sakazuki, também conhecido como Akainu. Comparado com as pessoas, grande admiração por Garp. Aqueles dois não tinham muita admiração pelo filho de Garp,
que formou o exército revolucionário para ir contra a marinha. O personagem de Garp era tranquilo e todos sabiam disso, e agora parece que Roja também tinha o mesmo personagem. E esse personagem era realmente odiado por Akainu, porque talvez um dia Roja trairá a marinha e então se tornará um dragão e se juntará ao seu exército revolucionário. Qual é essa habilidade de chama? Espero que ele não traia a marinha, caso contrário, mesmo que seja um dos membros da família de Garp. Vou ver isso até o fim e não vou deixar isso passar como fizemos com o dragão. O rosto de Akainu estava frio como gelo enquanto olhava para Roja, então ele se virou e entrou em seu quarto, vendo os olhos de Aokiji brilharem levemente, mas não disse nada, ele apenas se virou, encolheu os ombros e também entrou em seu quarto. Quando Akainu olhou friamente para Roja, ele podia sentir aquele olhar e olhou para cima, mas só viu a magnífica e alta fortaleza do quartel-general. É minha imaginação? Roja balançou levemente a cabeça e não pensou mais sobre isso quando desceu da arena. A alma de Roja é muito mais forte que a das pessoas comuns, então ele era muito sensível a muitas coisas, especialmente o ímpeto e a vontade de coisas como hostilidade. Justo naquele momento Roja pôde sentir algum tipo de hostilidade contra ele, mas se era ilusão ou não, ele não sabia. Como sobrinho de Garp e primo dos dragões, muitas pessoas queriam lidar com ele sobre esse assunto, e ele não conseguia pensar neles um por um. Contanto que ele fortalecesse sua espada da alma até o 5º estágio, ele poderia usar a Shikai de Yamamoto e com isso não teria medo da maioria das pessoas deste mundo. Depois de sair da arena, Roja casualmente foi para um canto e com o pensamento o bar da propriedade se projetou na sua frente. O 3º estágio, espada inteligente da alma mais 0. Atributo, poder de ataque mais 135, poder mais 40, agilidade mais 40. Atributos especiais, todas as coisas no mundo transformadas em cinzas. Ataque de espada causa dano de fogo adicional, a condição para evolução não é atendida. Atributos especiais, Getuga Tensho pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 82, 120. A luta de hoje aumentou a energia em mais de 20 pontos? Vendo que o valor energético atingiu 82, não muito longe do próximo fortalecimento, Roja assentiu. Ele fechou os olhos para relembrar tudo o que fez nas lutas de hoje. Os movimentos ruins que ele fez e que precisavam que ele tivesse cuidado. As lutas de hoje fizeram com que Roja não só melhorasse o valor energético, mas também se acostumasse com o combate real e o tornasse capaz de usar a mesma quantidade de força que usava em seu treinamento. Capítulo 35. Acampamento de elite. Depois que Roja desceu, os recrutas continuaram a avaliação. Para conseguir uma classificação melhor, todos os recrutas começaram a lutar e a desafiar. Ina não manteve o 2º lugar, mas foi empurrada para o 12º lugar. Sua força não é fraca, ela é a mais forte do grupo 5, depois de Roja e Drake. Depois que todos os recrutas terminaram o desafio, a avaliação terminou. Na verdade, terminou mais cedo do que a maioria dos instrutores esperava. Naquela batalha não houve ninguém que tivesse sofrido ferimentos graves além de Drake que não pudesse enfrentar o Jetsuga Tensho de Roja e poderia ter morrido se não fosse por Z. Vendo que ninguém ainda está desafiando, Z acenou com a cabeça e anunciou o fim da avaliação e de acordo com a classificação e desempenho foram convocados os 15 primeiros. Esses 15 recrutas se juntariam ao campo de elite. Roja foi o primeiro dos 15, seguido por Drake e os outros. Ina também foi um desses 15 recrutas. Aqueles que ouviram seu nome serão promovidos ao campo de elite. Agora me sigam. Z depois de ler a lista dos 15 recrutas fez com que todos os 15 o seguissem para fora da praça. O campo de treinamento do acampamento de elite e o campo de treinamento comum são completamente separados. Depois de ingressar no campo de elite, a diferença seria enorme, pois eles treinariam sob o comando Z, o que poderia ser ainda melhor do que treinar com os próprios almirantes atuais. Aqueles que não foram escolhidos olharam com inveja para Roja e os outros saindo e depois disso, sob o comando do instrutor, eles se dispersaram. Z levou os 15 recrutas até a enorme fortaleza de Marineford. O nível superior desta enorme fortaleza é o local do capitão comandante de todos os escritórios da Marinha, bem como onde residem todos os almirantes e também a sala de conferências de mais alto nível. E lá embaixo estão as agências de inteligência e assim por diante. No 2º andar da fortaleza fica o campo de treinamento do Late Camp e também o escritório de Z. Roja não estava aqui pela primeira vez. Afinal, ele é sobrinho de Garp. Ele veio aqui várias vezes e até entrou no escritório do capitão comandante uma vez. Talvez porque a alma de Roja seja muito mais forte do que as pessoas comuns em frente à fortaleza não sentissem nenhum tipo de opressão. No início, Roja pôde sentir uma sensação de pressão vinda de Garp, mas mais tarde essa sensação pareceu enfraquecer gradualmente. A intenção de matar e a opressão de qualquer pessoa parecem inúteis contra ele. Ele não sabia se conseguiria resistir ao Al-Shokuno aqui ou não. Durante todo o caminho até o 2º andar da fortaleza, sempre que alguém vir Z, eles o saudarão por respeito. Através de alguns corredores surgiu um amplo salão e este mesmo salão é o famoso campo de elite. A prática e até mesmo o spar estão em um nível completamente diferente de antes. Quando Z entrou no salão, todos os recrutas de elite pararam o que estavam fazendo e saudaram Z respeitosamente. Provavelmente verei rostos familiares mais do que antes aqui. Roja olhou um pouco para o acampamento e seus olhos brilharam com interesse. Ele viu muitos rostos familiares como Somer, A e outros. Há alguns pelos quais ele não se impressionou, mas ainda assim os achou familiares. Assim como Roja e os outros olhavam para os membros do campo de elite, os membros do campo de elite também os observavam. Bem, finalmente recém-chegados? O professor Zeus trouxe, então eles deveriam ser os recém-chegados. Algumas pessoas olharam para Roja e os outros e riram. Outra pessoa sorriu de repente e disse, não o subestime. Desta vez ouvi dizer que há um recruta chamado Drake e ele é muito forte e nenhum de nós necessariamente poderia vencê-lo. Você está brincando?
Não posso vencer um recém-chegado? Talvez se todos eles se unirem. Alguns recrutas do campo de elite sorriram balançando a cabeça, pois não acreditavam. Aqui é onde todos vocês ficarão. As coisas que você tinha foram todas trazidas para cá e de agora em diante você me chama de Professor Z. Z virou-se para os veteranos do campo de elite e acenou para eles indicando para eles retomarem o treino. Então ele se virou para Roja e os outros e disse: o campo de elite é diferente do campo comum. Aqui vocês são a elite da marinha. Embora ainda sejam recrutas, vocês se formaram oficialmente na marinha. Portanto, não haverá apenas meu treinamento especial, mas também uma missão de combate real. Não é treinamento ou avaliação, mas uma verdadeira luta contra os piratas. Essas palavras foram muito inspiradoras, mas também fizeram a atmosfera ao redor deles ficar séria. Depois de um tempo, Z finalmente falou novamente com uma voz um pouco mais baixa e apresentou as diferenças entre o campo de elite e o campo comum e focou especialmente nas regras de graduação dos campos de elite. As regras de graduação são completamente diferentes das do acampamento normal. Esta graduação não é feita em tempo determinado, mas é uma graduação aplicável. Sempre que quiser se formar, você pode se inscrever. Em geral, após a inscrição para a formatura haverá uma avaliação, e desde que tenham a força de um tenente-comandante não haverá problema. Então eles seriam classificados com base na avaliação de sua graduação. E contanto que eles passem na avaliação, mesmo que o tenham feito mal, eles obterão o posto de alferes e se ele fizer um bom trabalho, ele terá uma classificação mais elevada e o mais alto será o de tenente-comandante. Quando se inscrever para uma graduação depende de você, mas não pode demorar mais de 3 anos. Se você ainda não se inscreveu para se formar ou não passou na avaliação, será forçado a se formar e não receberá nenhuma patente, será apenas um soldado normal. Z fez uma pequena pausa e depois disse levemente: no entanto, desde o início, meu campo de elite até agora nunca teve um caso em que alguém se tornou um soldado comum e espero que ninguém apareça dentro de você. Capítulo 36. Provocação do veterano. Além da diferença nas regras de graduação e nas missões, o campo de elite tem mais liberdade. Portanto, ingressar ou não no treinamento, Z só se preocupará com os resultados. Bem, depois de apresentar brevemente as regras do campo de elite para você, vou deixar você se familiarizar com o local e depois de um tempo ligarei para você um por um para lhe dar o tipo de treinamento adequado para você agora. Ao mesmo tempo, você poderia me perguntar sobre qualquer problema que você teve antes em seu treinamento. Depois disso, Z saiu diretamente da praça e entrou em uma sala deixando para trás uma fileira de pessoas. Quase assim que Z saiu e Roja e os outros estavam prestes a passear e se familiarizar com o lugar, de repente ouviram uma voz. Ei, recém-chegados! Ao longo do som, um veterano com o nome de Very Good apareceu na frente deles e disse: qual de vocês se chama Drake? Ao ouvir tal voz, Drake de repente franziu a testa, mas ainda respondeu calmamente: estou. Há algo que você quer? Very Good se virou para ver Drake e olhou para ele 2 vezes, então de repente riu um pouco com um pouco de provocação e disse: você é o mais forte no campo comum? E daí se você estiver? Very Good ficou insatisfeito porque alguns de seus amigos disseram que era possível eles perderem contra Drake e vieram provocá-los. Além disso, em sua opinião, Roja e os outros não receberam orientação do professor Z como ele. Então, como poderia qualquer um deles ser seu oponente? Ok. Ouvindo Very Good dizer que o rosto de Drake estava um pouco arrependido, mas também indiferente, então ele disse: desculpe, não sou o mais forte. Drake foi ferido pelo Tencho Jetsuga de Roja. Embora ele não tenha sofrido um ferimento grave devido a Z tê-lo salvado, seu corpo ainda estava envolto em cativeiro. Quando Very Good viu a escravidão de Drake, ele franziu a testa um pouco e disse: você não é o mais forte. Então quem é? Esta frase foi mais séria que a provocação de Drake. Como se ele estivesse dizendo que você não é o mais forte, então vá embora, encontrarei o mais forte. Mesmo com a tolerância de Drake, seu rosto não pôde deixar de ficar frio. Mesmo assim ele veio aqui hoje, então não queria ter conflito com aqueles veteranos em seu primeiro dia. Então ele não disse nada. Porém esta frase não provocou apenas Drake, mas também todos ao seu lado. Alguém poderia suportar e disse: você está nos desprezando? Ah, não entenda mal. Estou apenas procurando os mais fortes entre vocês para uma competição, então se você não se afastar. Very Good riu e seus olhos expuseram seu desprezo. Como os veteranos do campo de elite seguiram o programa de treinamento Z e experimentaram combates reais e mataram piratas pessoalmente. Portanto, ao enfrentar aqueles novatos, o muito bom naturalmente terá algum desprezo. Você é muito arrogante. Very Good disse essa frase e alguém ao lado de Drake não aguentou mais. Mesmo que não seja Drake ou Roja, ele ainda é um dos mais fortes do campo comum. Então o recruta, sob sua raiva, desferiu um golpe em Very Good. Bang! Surpreendentemente, diante do punho recrutado, Very Good apenas acenou com a mão casualmente e depois com a palma da mão pegou aquele punho. Você chama isso de força. Você ainda está bebendo leite materno? Muito bom, desprezou e também deu um soco no recruta. No campo de elite ele poderia ser classificado entre os veteranos de nível médio. Alguns veteranos achavam que esses recém-chegados não deveriam levar Very Good a sério ou seria um problema. Estrondo. Sob o punho de Very Good, o recruta foi lançado voando mesmo depois de tentar bloquear. A diferença de poder era muito grande. Esta cena de repente deixou os recém-chegados horrorizados. Como eles pensavam que além de Drake e Roja, ninguém entre eles poderia se igualar a Very Good. Uma pessoa casual do campo de elite tinha um poder tão extraordinário? Eu sei que você é a figura mais importante do acampamento comum. Até alguns chamam você de monstros. Mas não se esqueça de que todos aqui são na verdade um monstro também. E há muito tempo estamos sob treinamento especial do Professor Z e vivenciamos uma série de batalhas sangrentas na vida real e na morte. Então não se compare conosco. Vocês são apenas novatos.
Very Good continuou conversando por algum tempo e muitos do campo de elite se reuniram ao redor. Ei, Very Good começou a intimidar os recém-chegados. Não faça isso demais ou o professor ficará bravo. Os veteranos riam e brincavam com olhares animados. Very Good expôs seu poder e deixou a maioria dos recrutas horrorizados e Drake olhou friamente para ele. O poder desse cara e o poder que ele tinha ao usar sua habilidade de Akuma no Mi são quase os mesmos. Bem, quem foi aquele que disse que esses pequenos novatos podem nos derrotar? Eu vou bater em você até que seu rosto se transforme em uma cara de porco. Uma ótima indicação para alguém na multidão, então se virou novamente para Roja e os outros e disse: Ei, no final, quem é o mais forte entre vocês? Originalmente, os recrutas ficaram muito irritados com sua provocação, mas quando ouviram sua sentença desta vez, não puderam deixar de se virar inconscientemente e olhar para Roja. Embora Very Good não conhecesse Roja, mas vendo todos os recrutas olhando para ele, ele sabia que o de Roja é o mais forte aqui, então ele disse: Você é o mais forte? Bem, você não precisa se preocupar se não se atrever a brigar comigo, não vou envergonhá-lo. Capítulo 37. 3 tipos de Aki. Tem certeza que quer brincar comigo? Roja estava com preguiça de se preocupar com sua provocação. Na verdade, diante de qualquer provocação, ele poderia ficar calmo como um santo. Se ele disse tudo isso então, vamos bater nele. Vou deixar você ter 3 golpes sem que eu revide. Very Good grunhiu olhando para Roja ao mesmo tempo em que indicou as pessoas ao seu redor para saírem. No entanto, enquanto os veteranos recuavam, um som frio foi ouvido. Muito bom, eu te torno mais forte e é assim que você usa esse poder? Z, Professor Z. Se você tem tanta força, então volte para a prática. Sim, sim. Antes de um momento ele era extremamente arrogante como um galo orgulhoso, mas quando viu Z Very Good tornou-se como uma galinha balançando a cabeça submissamente. Do outro lado, Roja, que estava pronto para sacar a espada, encolheu os ombros e tirou a mão do punho da espada. Mas, desafios no campo de elite são normais e qualquer um pode desafiar outros a qualquer momento. Então Z não puniu muito bom, mas virou-se para os novos recrutas e disse: O primeiro Roja vem comigo. Sim. Roja há muito queria praticar aqui e isso agora era possível, pois eu o guiaria nesse aspecto. Roja há muito tempo queria aprender aqui. Depois de acenar com a cabeça, Roja seguiu diretamente atrás de Z. Z e Roja entraram em um pequeno campo de treino ao lado da praça e fecharam a porta. Observando Z e Roja entrando na sala e desaparecendo de vista, Very Good ficou aliviado e imediatamente houve alguém que disse brincando para ele: Muito bom, mesmo que você possa intimidar o recém-chegado, você tem que tomar cuidado com o professor, pois ele certamente irá repreendê-lo. Eu ainda não esperava que Drake não fosse o mais forte, mas Roja era. Antes eu ouvi que Drake era definitivamente o mais forte no campo comum. Aquele que estava olhando olhou para Very Good e disse enquanto ria: Felizmente Roja não brigou com você. Se você fizesse isso, talvez você não fosse seu oponente. Absurdo. Muito bom, grunhiu e disse com desdém: Só estou vindo para o nosso acampamento de elite e quero vencer contra mim. Você acha que é aquele fumante? Ao ouvir a menção de muito bom, Somer, todos sorriram como se ele tivesse dito. Somer abriu caminho assim que entrou no campo de elite até se tornar o mais forte do campo. Na verdade, a maioria dos veteranos pensava da mesma forma que muito bom. Eles não achavam que Roja poderia vencer o Very Good. Afinal, Very Good não estava na base do acampamento, mas no meio, e os novos recrutas são muito sensíveis para lutar contra ele. Na pequena sala, havia apenas 2 pessoas presentes, Roja e Z. Garp deveria ter lhe ensinado muitas coisas, como quebrar o limite do corpo para explorar o potencial do corpo humano. Parado na frente de Roja, Z sorriu enquanto falava. Ouvindo suas palavras, Roja sentiu levemente. Não pense que com o que Garp ensinou você não tem mais nada a aprender. Bem, não compare meu treinamento com o treinamento daquela velha senhora. Z olhou para Roja com um sorriso rerê. Comparado ao treinamento de Garp, o treinamento Z foi realmente mais poderoso. Afinal, os atuais almirantes são seus discípulos. E Roja ainda se lembrava de algumas palavras de Garp, o treinamento original de Luffy como descer de um penhasco, amarrado em um balão e subir ao céu e muito mais. Felizmente Roja não experimentou isso. O caminho Z é simplesmente quebrar o limite do corpo para explorar o potencial oculto do corpo usando vários métodos mais direcionados à essência. Não é que os métodos de Garp estivessem errados, mas os métodos de Z eram mais corretos e tinham uma explicação muito mais simples que Roja poderia entender claramente. Como resultado, Z tem que simplesmente dar alguns conselhos a Roja para praticar com mais perfeição. Mesmo assim, esses conselhos não serão de pouca importância para a prática de Roja. Depois que Z terminou seu conselho, Roja conversou com ele sobre várias coisas que ele lembrava. Então ele tomou a iniciativa de falar sobre Aki. Na verdade, Roja já sabia o que era Aki, mas não sabia como praticá-lo. Neste mundo havia 3 tipos de Aki. Kenbu Shoku Aki, que concede aos usuários um sexto sentido do mundo ao seu redor e habilidades precognitivas limitadas. Buzu Shoku Aki, que permite ao usuário usar seu espírito como armadura para se defender contra ataques ou para tornar seus próprios ataques mais potentes e, finalmente, ao Shoku Aki, um tipo raro de Aki que apenas 1 em 1 milhão pode usar, que concede ao usuário a habilidade de dominar a vontade dos outros. Ao ouvir Roja mencionar Aki, os olhos de Z brilharam. Na sua opinião, Roja já estava qualificado para aprender Aki. Então Z simplesmente contaria a Roja os métodos de treinamento em Aki. Claro, a prática do Aki não é algo que se possa aprender instantaneamente.
Ele precisará treinar passo a passo com a orientação pessoal de Z. Roja é talentoso e, além disso, é sobrinho de Garp. Então Z não se importou em gastar algum tempo e energia para guiá-lo. Depois de falar um pouco sobre aqui, Z parou um pouco para que Roja pudesse lembrar e entender o que ele disse e continuou a falar. Antes de aprender aqui, sugiro que você aprenda sobre os 6 poderes da Marinha. Mesmo se você se concentrar no manejo da espada, Soru e Rankiaku irão ajudá-lo muito, por exemplo. Capítulo 38. Divisão de força. Depois que Z disse isso, Roja pensou profundamente sobre isso. Saru era uma técnica de movimento de alta velocidade e ele poderia usá-la para pisar no ar. Quase todas as pessoas podem praticar isso no campo de elite. Além disso, os 6 poderes da Marinha não são para pessoas comuns, era quase como praticar aqui, os dois precisam de uma força física nada humana. Neste momento Roja estava qualificado para praticar os dois. Com seu poder atual, Roja pensou que pelo menos ele tinha força de tenente agora. A divisão de força neste mundo é caótica e para que Roja possa medir claramente sua força, ele apenas seguirá as fileiras da Marinha como padrão. Aqueles abaixo do posto de tenente não têm importância. Até a diferença entre os tenentes da Marinha é grande. Havia muitas patentes na Marinha, como almirante, vice-almirante, contra-almirante. E a diferença de poder entre o vice-almirante e o contra-almirante é enorme, assim como a diferença entre o vice-almirante e o almirante, exceto o Garp, é claro. E a diferença diminuirá à medida que as classificações diminuírem. Existem alguns piratas realmente poderosos, como os 4 Yonko abaixo deles, a marco dos piratas da Barba Branca, Big Mons 4 estrelas, assim como muitos outros. Você pode comparar os almirantes da Marinha aos 4 Yonko. Roja pensou um pouco mais sobre a história. Para ele era difícil determinar a força dos 4 Yonko. Seja como for, se eles pudessem vencer os almirantes ou não, Roja teria que determinar isso sozinho. Roja jogou esse pensamento na nuca. Esse tipo de poder ainda está distante do atual, mas ele deve entender o seu lugar para não ser arrogante. Embora eu esteja falando simplesmente com o seu talento, você provavelmente já entende tudo, mas se houver algo que você não está claro, você pode perguntar. Z simplificou os 6 poderes da Marinha e a forma de praticar, vendo que o rosto de Roja não parecia ter nenhum tipo de confusão. Z assentiu levemente. Roja entendeu isso. Como alguém que assistiu One Piece em seu mundo anterior e sua alma também é estranha, sua capacidade de compreensão é fora do comum, juntamente com a forma como Z simplificou tudo quase sem pensar que poderia entender. Embora ele tenha entendido tudo, ele ainda teve algumas perguntas. Essas questões não eram sobre os 6 poderes, mas sobre os detalhes da prática. Ele já perguntou a Garp antes, mas a resposta de Garp foi vaga. Z ouviu a pergunta de Roja e depois de um tempo ele respondeu claramente, o que fez os olhos de Roja brilharem de vez em quando. Depois de responder sua pergunta, Z observou Roja sem revelar qualquer olhar impaciente e continuou a perguntar. Você ainda tem mais perguntas? Eu não sei por enquanto. Obrigado, professor. Roja obteve todas as respostas para as perguntas que Garp respondeu vagamente de Z e essas respostas foram muito claras. Então Roja foi muito sincero em seus agradecimentos. É meu dever como seu professor. Você não precisa me agradecer. Z naturalmente discerniu o tom sincero de Roja, então ele dirigiu um sorriso para Roja e disse, bem, já que não há mais problemas, então você vai primeiro e chama Drake. Sim. Roja acenou com a cabeça e saiu da pequena sala de prática. E justamente quando ele saiu para o salão, Roja pôde ver que os veteranos do campo de elite, Drake e os outros estavam juntos. Parece que depois que Z saiu, algumas pessoas ainda queriam vencer os recém-chegados. Na verdade, no campo da elite, isso era normal. Todos os recém-chegados do campo comum são em sua maioria arrogantes, então o veterano lhes ensinará uma lição. Esse tipo de lição era necessária, afinal o campo de elite tinha missões reais e piratas reais para lutar. Se eles pensassem que eram todos altos e poderosos, eles simplesmente morreriam. Então, pela provocação de muito bom, Z apenas o repreendeu verbalmente e não lhe deu nenhuma punição. Quando Roja foi até a multidão reunida, ele viu que Very Good provocou Drake depois que ele saiu com Z, o que levou a uma batalha. No entanto, Roja não estava interessado. Roja aprendeu como praticar os 6 poderes da Marinha e também como praticar o Aqui, então ele estava muito ansioso para encontrar um lugar para tentar praticá-los. Drake, o professor Z ligou para você. Então a luta que estava prestes a começar foi completamente destruída. Drake olhou friamente para Very Good e grunhiu, então se virou e saiu. O que sério é isso foi rápido. Muito bem, depois de ver que Roja chegou, ele ficou indefeso. Mas ele não pôde dizer nada, pois não se atreveu a bloquear Drake, que foi convocado por Z. Depois de terminar o que veio buscar, Roja se virou pronto para sair. Neste momento, Very Good de repente deu alguns passos à frente e ficou na frente de Roja. Ei, por que você está indo embora? Não apenas escapou, mas também levou meu oponente. Você não acha que deveria lutar comigo agora? Não bloqueie meu caminho. Roja olhou para ele com calma e continuou andando. Vendo isso, Very Good sorriu de repente. Ei, ainda vou bloquear o caminho. O que você pode fazer sobre isso? Roja olhou para cima para ver o rosto sorridente de Very Good e então disse, você realmente quer saber o que eu posso fazer? Dessa vez deveria haver uma briga. Vendo isso, os veteranos recuaram para que os dois pudessem lutar. Ele disse que o acampamento comum foi classificado em primeiro lugar, certo? Então, quantos movimentos ele será capaz de realizar em Very Good? Aposto que ele só conseguiu fazer 10 movimentos. Não, mesmo que ele seja um recém-chegado, seja o número 1 no campo comum, então acho que ele deveria ser capaz de chegar até os 30 movimentos. Os veteranos olharam para os dois com expressões animadas. Capítulo 39. Desculpe, estou com pressa. Entre Roja e Very Good parece haver uma lacuna.
Roja é alto e seu corpo é proporcional, embora ele não seja magro, mas Very Good era mais alto que ele e parecia mais forte também. Roja não teve muita impressão em Very Good. Tudo que ele lembra é que Very Good tem a Beriberi no Mi que o deixaria se dividir em uma parte em forma de bola para evitar ataques. Very Good ficou com um olhar de arrogância enquanto dizia a Roja: venha, seu senpai, vou deixar você fazer 3 movimentos antes de contra-atacar. Desculpe, estou com pressa, 3 movimentos são demais, mova-se. Roja olhou fracamente para Very Good e então gentilmente desembainhou sua espada. Uma linha vermelha de repente acendeu na espada. Fluxo de espada cremate. Estrondo. Depois que Roja terminou seu golpe, uma luz branca prateada brilhou seguida por chamas. Seu balanço era como um dragão saindo de seu covil. Uma chama monstruosa atingiu Very Good, que foi misturada com aquela energia branca prateada que tornou aquele ataque tão parecido com o de um dragão. Originalmente, quando ouviram as palavras de Roja, os veteranos ficaram surpresos por um momento e expuseram um olhar de ridículo e riram de Roja. Mas no momento seguinte seus olhos estavam olhando com a boca aberta alcançando o chão. Chamas. O que é isso? É uma fruta do diabo? Até mesmo aqueles espectadores ficaram atordoados. Não só havia chamas, mas também uma energia incrível e afiada estava com as chamas e tudo o que conseguiam pensar era em como evitá-las. Porém a velocidade com que as chamas e a energia foram muito rápidas. Mesmo que Muito Bom tenha tentado o seu melhor para evitá-lo, ele ainda será atingido por isso. Very Good estava olhando horrorizado enquanto as chamas atingiam seu corpo. A cena deixou aqueles veteranos perplexos, até mesmo Ai e Sad ficaram surpresos ao ver o poder de Roja. Seus rostos mudaram de novo e de novo. Estrondo. O corpo de Very Good, que estava sob o bombardeio de chamas, de repente se quebrou em inúmeras bolas redondas espalhadas em todas as direções para evitar as chamas e a energia da espada que estava nele. Esta é sua habilidade de Akuma no Mi. E vendo essa cena, Roja não revelou nenhuma surpresa, mas uma expressão de desprezo apareceu em seu rosto. Chamas, não importa se é um humano ou uma bola. Você ainda estará queimado. Mesmo que ele se divida em tantas bolas, essas bolas ainda pegarão fogo e a chama envolverá cada bola. As bolas começaram a rolar no chão. Quente. Uma das maiores bolas era a cabeça de Very Good, que não tinha mais nenhum sinal de arrogância. Mas tudo o que ele conseguiu fazer foi gritar de uma forma estranha e seus olhos revelaram horror. Isso é simplesmente incrível. Roja tem a habilidade de usar chamas. Desta vez, todos pensaram que Roja tinha a habilidade de Akuma no Mi, que era mais forte em comparação com a habilidade de fumaça de Somer como uma logia. Porque mesmo que Somer pudesse usar sua habilidade para o ataque, ela não era tão forte quanto o fogo. As bolas não conseguiam escapar das chamas. Vendo que ele ia queimar vivo, Muito Bom gritou: eu admito a derrota. Muito Bom não pude deixar de jogar a toalha. Depois de ouvi-la admitir a derrota, Roja colocou sua lâmina na bainha e todas as chamas foram extintas. A espada dispara. Todas as bolas com som de gulu-gulu rolaram umas contra as outras e se transformaram na aparência normal de Very Good. Mas ele não tinha mais aquele olhar arrogante, pois seu corpo estava em um estado lamentável. Felizmente ele não foi queimado pelas chamas por tanto tempo, caso contrário ele pode não se levantar novamente. Roja devolveu a espada e balançou levemente a cabeça e não olhou para Very Good, mas virou-se diretamente para sair. Os recém-chegados sabiam da chama de Roja porque já a testemunharam, mas ainda assim ficaram chocados com o quão forte ela era. Enfrentou um veterano de elite e ainda. Ele quer com um único golpe? Ele é realmente um novato? Eles ficaram tão chocados que não puderam deixar de murmurar. Se aqueles que já conhecem sua habilidade estão chocados, então o que acontece com aqueles no campo de elite? Very Good não era uma pessoa comum. Ele tem a habilidade da Akuma no Mi Beriberi no Mi e também treinou no campo de elite e foi classificado no meio e este Roja, o recém-chegado, usou apenas um golpe para derrotá-lo. Incrível demais. E qual foi essa habilidade que ele usou? Foi uma chama. Smoke é o mais forte no campo de elite exatamente por sua habilidade de Akuma no Mi, mas a fumaça não tem nenhuma ofensa forte, mas e as chamas? Desta vez, os veteranos chocados se viraram para olhar para Somer, que tinha 3 cigarros na boca. Ele não é um usuário de Akuma no Mi. Somer olhou para as costas de Roja e depois de um momento de reflexão, ele se lembrou da cena que acabou de acontecer. Sua chama não veio de seu corpo, mas foi emitida por sua espada e muitos outros detalhes são diferentes de uma habilidade de Akuma no Mi logia. Embora eu não saiba de onde veio essa chama, não é uma habilidade de Akuma no Mi. O próprio Smoke era usuário de logia e estava muito familiarizado com todos os detalhes dela. Então ele pôde determinar que o que Roja usou não era uma habilidade de Akuma no Mi. Sério, ele não é um usuário de Akuma no Mi? Bem, se você olhar com lógica e compará-lo com uma fruta do diabo do tipo logia, poderá ver que não há nada comparável. Ao ouvir as palavras de Somer, muitos veteranos ficaram aliviados. Então aquela vitória de ataque único é apenas uma coincidência? Isso significa que se Very Good evitasse aquela linha de chamas e atacasse, ele não teria perdido. Isso é muito bom subestimando seu oponente. Ele estava com tanto medo de ser um usuário de Akuma no Mi que jogou a toalha. Alguns veteranos disseram isso e depois olharam para o corpo carbonizado de Very Good. Embora ele não estivesse ferido, ele ficou extremamente envergonhado quando eles riram dele. Então Very Good, que ficou atordoado por um momento, teve seu rosto preto por um momento e ele ficou extremamente deprimido. Não, vou encontrar aquele garoto e brigar com ele novamente. Ah, você ainda não trocou de roupa. Veja, Ai está extremamente envergonhado de ficar aqui. Um dos veteranos apontou para um buraco nas roupas de Very Good e riu. Muito bom que Ryu ficou com o rosto vermelho, olhou para o buraco na roupa e saiu apressadamente da praça de treinamento.
Capítulo 40. Soru e Jeppo. Depois de devolver sua espada, Roja não se importou em ouvir aqueles veteranos conversando e apenas se virou e saiu diretamente da praça para seu quarto. Ele não precisou mais participar do treinamento, pois a única coisa que ele precisava participar eram as missões, além de ter a liberdade de fazer o que quisesse. Roja estava acostumado a praticar sozinho. Garp não estava em casa de qualquer maneira e Roja já se acostumou com esse estilo de vida. Ele correu para o banho e depois foi dormir diretamente. A manhã seguinte, Roja acordou cedo, lavou-se e foi direto para o pátio. O pátio não era pequeno e também não era grande. Depois de medir por um momento, Roja descobriu que o pátio era suficiente para ele praticar Soru. Soru, uma técnica de alto movimento. Jeppo, uma técnica de movimento que permite pisar no ar, para que primeiro não comece a aprender Soru. Roja veio para o lado do pátio e lembrou-se cuidadosamente da coisa que Zé apontou para ele. A prática do Soru é de fato muito simples. Contanto que ele domine alguns detalhes, ele poderá transformar isso em seu movimento pessoal. A razão pela qual a maioria das pessoas pensa que é difícil é porque precisa de uma força quase não humana. Contanto que a força do corpo pudesse atingir o padrão, a prática seria simples. Bang. Relembrando a maneira de praticar Soru a partir da palavra de Z, Roja de repente chutou o chão e rachaduras apareceram enquanto ele saltava para frente. Não, o poder não estava concentrado em um só lugar, mas estava espalhado por toda parte. De novo. Bang. O chão mais uma vez rachou após o chute de Roja. A figura de Roja avançou novamente, mas parecia um pouco melhor do que antes, mas ainda longe do padrão Soru. De novo. Roja não achava que seria capaz de aprender Soru diretamente. Então ele continuou a praticar sem se sentir deprimido. O consumo de resistência de Soru está longe do que Roja poderia imaginar. Ele pensou que não era de admirar que ninguém pudesse aprender os 6 poderes da marinha. Alguém não precisa apenas de força física não humana, mas também de uma tremenda resistência, acima de tudo. Praticando Soru por um momento, as pernas de Roja ficaram completamente dormentes. Ele quase não consegue mais senti-los. Depois de sentir isso, o rosto de Roja mudou para excitação. Você deveria saber que Roja agora poderia fazer mais de 1000 agachamentos e não sentiria nada, já que ele não consegue mais atingir o limite usando esse método. Mas praticar Soru por um momento o fez atingir seu limite novamente em um momento. Atingir o limite não foi uma coisa ruim, mas sim uma coisa boa, porque isso permitiria que ele desenvolvesse mais seu potencial. Portanto, os 6 poderes do fuzileiro naval também são boas ferramentas para explorar o potencial do corpo. Foi realmente uma técnica de movimento obra-prima. Roja agora se concentrará em quebrar o limite de seu corpo, já que originalmente quebrar o limite para ele era muito difícil agora. Então esta foi uma grande oportunidade para ele se tornar mais forte. Meio mês passou rapidamente. Neste meio mês, Roja praticou Soru e Jeppo para quebrar o limite nas pernas e praticou a espada como de costume para a parte superior do corpo. Para pessoas normais, quebrar o limite vezes após vezes faria chegar a um colapso mental. Mas aí vem o papel de sua alma que é muito mais forte do que as pessoas comuns. Durante meio mês, a força de Roja saltou e ele conseguiu usar Soru com sucesso, mas ainda não conseguia controlá-lo. Roja poderia se transformar diretamente em uma figura sombria ao usar Soru agora, mas ainda conseguia controlar a distância depois de usá-lo. Usando um alvo, Roja às vezes fica atrás ou na frente dele. Praticar é simples, mas dominar é mais difícil. Mais uma vez ele usou Soru. Ele brilhou e apareceu no pátio do outro lado. Ele balançou a cabeça quando quase bateu na parede. Dominar Soru e os outros 6 poderes da marinha será suficiente para torná-lo um mestre nos mares. Como Zé e Garp, eles dominaram os 6 poderes em um nível excelente. Depois do acasalamento vou praticar Jeppo ou Monvalk. Além de Soru, Roja queria praticar Jeppo, mas ele ainda tinha um longo caminho a percorrer, pois não dominava chutar o chão e muito menos chutar o ar. Depois de praticar Jeppo, Roja quase conseguiu chegar à janela do 2º andar. Depois de fazer isso, um pouco de vento o fez perder o equilíbrio e cair. Depois disso, Roja não era mais ambicioso e decidiu dominar Soru para poder praticar Jeppo. Na verdade, o campo de elite tinha salas separadas para ajudar na prática individual, mas Roja não escolheu praticar lá, mesmo que pudesse praticar Soru lá. Ele não seria capaz de praticar Jeppo. Roja queria usar meio mês para dominar Soru e Jeppo e então queria começar a praticar aqui, mas como resultado dele não ser capaz de dominá-los em meio mês. A prática do aqui precisa ser adiada. Bem, esse resultado também não foi ruim. Como a prática de aqui também precisava de força, e a prática de Soru e Jeppo o ajudará a melhorar sua força, quebrando o limite do corpo. Então, depois que ele dominasse Soru e Jeppo, a prática do aqui seria muito mais fácil. Além disso, Roja poderia comprimir o ar 5 vezes quando brandia sua espada. E tentando praticar a compressão do ar pela 6ª vez, ele percebeu que era mais difícil do que todos os anteriores juntos. Além disso, neste meio mês a espada da alma de Roja foi fortalecida uma vez. A terceira etapa, espada inteligente da alma mais 1. Atributo, poder de ataque mais 150, poder mais 45, agilidade mais 45. Atributo especial, todas as coisas no mundo viram cinzas, o ataque de espada causa dano de fogo adicional, a condição de evolução não é atendida. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 47, 130. Depois de entrar no 3º estágio, o atributo básico se fortalece muito mais do que antes. No 4º e 5º estágio mais tarde para cada mais 1, o atributo básico aumentará mais. A energia é necessária para cada fortalecimento e isso aumentará cada vez, então é normal que o atributo básico aumente de acordo. De repente Roja pensou em algo. Meio mês depois haverá uma missão, então terei que matar alguns piratas? Pensando nisso, a boca de Roja fez um leve sorriso e disse, mas meio mês deve ser suficiente para eu dominar Soru.
Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.